O bom da vida são as histórias que a gente coleciona, né? As memórias que a gente constrói. E que se eu tô aqui hoje é porque nós temos uma história juntos de mais de 30 anos. E se hoje você segue uma carreira, se eu sigo uma carreira, porque nós tivemos um dia um sonho e desse sonho a gente conseguiu materializar para uma realidade. E que independentemente do que cada um faça na vida, se fizer com afinco, com crença, com fé, com comprometimento, com dedicação, com entrega, com verdade, vai ser uma coisa boa. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Conecta SBF. Hoje a gente vai receber o meu amigo de infância, Rafael Marques. Mas antes, queria que você compartilhasse, curtisse o canal, comentasse, que é muito importante pra gente, saber um pouquinho da SBF, que a SBF faz sobre contabilidade, sobre consultoria. Então deixa o seu like, qualquer coisa você entre em contato comigo. Seja bem-vindo, Rafael. Muito obrigado aí pela sua presença, meu grande amigo aí. Queria que você começasse falando um pouquinho da sua história logo, já emendava, você se apresentasse, sua formação, trajetória profissional. Abração, Bruno. Bom, se para falar tudo, vamos ficar aqui 3 horas em cima dessa minha história de vida, né? Resume um pouquinho. Que não é uma coisa tão pouca assim. É verdade, 33 anos de amizade, lá desde janeiro de 92, lá na Clemenceau, em Bom Sucesso. Crescemos juntos, você é mais novo do que eu, né? 5 anos. Mas eu sou um padrinho de toda a tua geração, né? Então é bacana. E antes de você falasse, eu até ia colocar aqui, eu falei, eu vou fazer surpresa pra ele. Cara, eu queria te agradecer, porque naquela época ali a gente, eu sofri um pouquinho de bullying, né? Na rua. Um pouquinho? Bastante. Você, o Eduardo, o Jorginho, né? Que era a geração mais antiga ali, sempre me tratou muito bem. Então, eu me lembro como hoje ali em 92, na final do São Paulo, que aí tu me chamou pra ir, eu falei, cara, que parada maneira e tal, aquilo me fez muito bem, então... Obrigado. Você viu lá em casa, aquele São Paulo e Milan. É verdade. O do Miller. É isso aí. Então foi muito importante. E o time acabou de São Paulo. Foi 92 ou 93. As duas finais a gente fez uma sessão pipoca lá em casa. Aí acho que você fez uma mesa redonda no dia seguinte. Sim. Eu fiquei muito feliz por você. Isso é a maior prova, e é bom você citar isso, porque é a maior prova de que com 14 para 15 anos eu já sabia o que eu queria da minha vida, né? Já estava desenhado, né? Aí. Então fala aí agora a tua história. Então, satisfação enorme estar com vocês aqui, quem está conectado com a gente aqui no canal da SBF. Eu nasci mergulhado no rádio, né? Você conheceu muito bem meu avô Arlindo, que era um ouvinte da Rádio Globo o dia inteiro. Eu amanhecia com o seu redator-chefe às 7 em ponto e dormia com o Gilson Ricardo no Panorama Esportivo, anos 80, anos 90. E aí, muito jovem e muito imerso nessa realidade de rotina de vida, eu comecei a desenvolver algumas habilidades que eu acho até que são da minha natureza, eu nasci com elas, mas você vai desenvolvendo de tanto que eu ouvia rádio, comecei a tentar falar como os caras que eu ouvia. Nunca achei minha voz muito boa, mas eu era peitudo, né? Então eu comecei a desenvolver mais técnicas, aumentar a paixão por aquilo, e um belo dia, eu tinha 12 anos, em 1990, e disse para o meu avô e para minha avó em casa que eu iria ser jornalista. Meu avô não gostou da ideia, ficou muito chateado, porque ele dizia que as piores raças do mundo eram os jornalistas e os advogados. Mas ele escutava. Pois é, ele era o maior culpado disso, né? E aí eu falei para ele isso na época, mas eu quero ser. Ele ficou muito chateado, ele não queria que eu sofresse, né? Passados uns dias ele acabou aceitando a minha decisão e, ironia do destino, ele teve um infarto fulminante no dia que ele me levou para fazer a prova do vestibular. Ele me leva lá pro ele do Fundão, se quiser me lembrar dessa história, e aí quando eu saio da prova eu não encontro mais ele. Quando eu chego em casa, tentaram esconder de mim, da minha avó, o máximo possível, mas depois meu tio chegou e confirmou que meu avô tinha morrido. Então, como eu acredito que existe um mundo além desse, eu tenho certeza que de alguma forma... Ele cumpriu o propósito dele. Ele cumpriu o propósito dele e eu tenho um sentimento de que ele de alguma forma está acompanhando tudo que eu estou construindo em âmbito profissional. E aí eu comecei muito cedo na Rádio Relógio, com 17 anos, fazendo futebol de salão. O Rafael Domingos, Euler, né? O Euler. Que também é seu amigo de infância, nosso amigo de infância, era o goleiro do Mirim do Vasco, né? Então a gente acompanhava os jogos. Em Portugal ele, né? Engenheiro civil formado, está em Portugal já há muitos anos, acho que 7 anos já. Teve há pouco tempo no Brasil, até almoçamos juntos, veio com a mulher, a Patrícia. E aí eu comecei a acompanhar os jogos dele e tal, e eu soube da existência de um programa na Rádio Relógio, sábado à noite, eu estava no segundo período da faculdade, que era um programa só sobre futebol de salão, só sobre futsal. E aí um dia eu estava ouvindo o programa em casa, e aí
reconheci uma voz do Alcides Antônio, que tinha sido meu colega de turma na Pinheiro Guimarães no primeiro período. Aí liguei pra ele, eu falei, cara, tava te ouvindo no sábado. Ele, jura? Eu juro. Cara, tô no futebol de salão, tô acompanhando e tal. Não tem uma vaguinha pra mim aí, não? Ele, tá, mas tu vai falar de quê? Eu falei, cara, do Mirim do Vasco, sei tudo. Tô acompanhando direto os caras e tal. E aí ele ligou pro Kleber Moura, que era o chefe da equipe, que alugava o espaço, o horário, né, pra fazer o programa. E aí o Kleber Moura falou pra ele assim, não, tá bom, então, sábado que vem ele entra por telefone. Ele é bom mesmo? Ah, ele é bom, garoto e tal. Sem me ouvir nunca na vida, me deu a chance. E aí foi engraçado aquele dia, isso foi em 95, Cláudio Honor, que Deus o tenha, nosso amigo de infância, estava lá na porta de casa, Bugica estava lá em casa, né, meu grande irmão, Miranda. Eu chamei as pessoas para ouvirem eu entrar ao vivo na Rádio Relógio. Você vê, estou falando de 95, não tem tanto tempo assim, tem 30 anos, né? Mas para ver como é que o mundo evoluiu. As pessoas paravam para ouvir rádio AM, né? AM ainda. AM. A Rádio Relógio era 580 AM. E aí eu escrevi um texto, aí vários rádios ligados assim na Emborcesso, até fazendo microfonia. E aí eu falei 2 minutos e pouco, 3 minutos sobre o Vasco. Terminada a minha entrada ao vivo, o Kleber Moura virou para mim no ar e fala assim, ele era o apresentador do programa, Rafael, tá tudo bem? Eu falei, tá. Ele ficou assim uns 2 segundos de silêncio, né, vazio. E no rádio o silêncio é ruído, né? Aí, fica na linha, porque o Alcides vai falar com você fora da linha. Aí o Alcides me pegou o telefone e falou, Rafael, o Kleber adorou você, que é você aqui semana que vem, para conversar com ele e tal, chega aqui mais cedo. Eu falei, bom, beleza, é o meu estágio, né? Foi o que eu pensei. E aí fui, comecei a fazer os jogos. Aí não cobria só o Fraldinha pra Mirim. Aí comecei a ir, porque era Fraldinha pra Mirim, mesmo dia, né? Domingo de manhã. Aí, mas comecei a ver outros jogos também. Comecei a ver jogo de infantil, infanto, adulto, juvenil. Comecei nas quadras. Me soltei, né? Você sabe muito bem que eu sempre fui de atitude. Sim. Então, assim, isso não era difícil pra mim. E aí, naquela história de chegar pra... Um belo dia, eu vi o Carlos Ramiro, que era o chefe da equipe de esporte da Rádio Carioca, que era um rádio que fazia futebol profissional, mas tinha um espaço domingo de manhã que transmitia sempre um jogo de futsal. Fraldinha para Mirim, que era Criança no Esporte, a Criança Feliz. Era um projeto que tinha na Rádio Carioca. Saudoso Carlos Ramiro. Falta hoje, né? Falta muito. Aí o Ramiro, um dia, eu, vendo ele transmitir um jogo, conversando com as pessoas, eu falei assim, pô, eu quero participar também. Porque o Sidney Santos, que era da equipe da Rádio Relógio, minha lá, de onde eu trabalhava, também comentava pro Ramiro. Então na minha cabeça não tinha nenhum problema. E aí eu fiz contato lá, não, tá bom, então domingo que vem, lá no Tio Sam e Vila Isabel. Segunda fase do campeonato já, lá em Niterói. Puxa, acordei 5h15 da manhã, Bruno. Peguei o 292, fui pra Praça 15, peguei o Barca, um negócio assim, mas cheguei no Tio Sam. Ajudei a montar equipamento, fiz o jogo. Quando foi domingo à noite, toca o telefone de casa, que era Kleber Moura. Você trabalhou pro Ramiro hoje? Eu falei, trabalhei, pra mim tava tudo certo, não tinha um problema. Sábado que vem, chega lá na rádio mais cedo, quero conversar com você. Ih. Falei, caramba, ele vai me demitir, né? Passei a semana inteira mal, não tinha celular ainda, né? Né? Nem áudio. Cheguei na rádio no sábado seguinte e falei assim, olha, eu não quero que você faça jogo pro Ramiro. Não quero. Eu perguntei, por quê? Se o Sidney Santos faz. O Sidney é outra coisa. Rafael, o Sidney está aqui porque ele bota uma cota de publicidade aqui. Por isso que ele trabalha na equipe. Você é diferente. Para você tem planos de carreira. Você vai ser um grande jornalista. Isso eu tinha 17 anos. Você imagina ouvir isso um cara, eu com 17 anos. E aí eu falei assim, tá, então é o seguinte, 1 é mais que 0? Parece que eu estou vendo ele falar isso agora. 1 é mais que 0. Eu te dou um salário mínimo para você não fazer mais Rádio Carioca. E ficar só comigo aqui. E eu aceitei. Era R$100. E dava para muita coisa, né? Dava, pô. Hoje é o quê? 1.500, né? 1.400 e pouco. Quantos centavos a passagem? A passagem já estava 37 centavos a passagem. E aí aceitei a proposta dele. Aí também é o seguinte, aumentou minha produção. Eu mesmo comecei a me pautar mais. Eu ia fazer jogos de infanto, enchia o gravador de matérias. O programa era basicamente eu. Os outros participavam, mas só quem tinha entrevista, matéria era eu. E aí eu comecei a ficar muito conhecido, que eu me pautava onde o Vasco foi campeão,
né? Naquele ano. Thiago Jota, craque do campeonato, que Deus o tenha, virou meu grande amigo também. Morreu tragicamente. Tomou 6 tiros em 2008. É uma das histórias mais tristes da minha vida. E aí eu cobri até o final, o Vasco campeão, aquela coisa toda. Fiquei muito amigo dos meninos, todos. E aí comecei no ano seguinte a fazer mais contatos. Todo fim de semana eu ia para uma quadra no sábado e outra no domingo. Guadalupe, Grajaú Tênis, Grajaú Country, comecei a conhecer todo mundo. E na época e naquela 96? 96. E aí eu comecei... Conclusão, conheci muita gente. Como eu conheci muita gente, no final de 96, recebi uma proposta indecorosa, eu diria, sui generis, para ser supervisor de futebol de salão. E eu aceitei. Aceitei com o Kleber que eu não ia mais cobrir Fraldinha Bramirim Mirim. Fraldinha Bramirim Mirim, eu era dirigente do Clube do Subtenente Sargento do Exército. Gilberto Guará era o diretor, ainda é. Saiu e voltou. Hoje ainda é o diretor de esporte. E o Fernando Macedo, Fernando Careca, foi quem me levou. Era o coordenador. Hoje ele mora em Natal. Está fora do esporte há muito tempo. E aí, durante um tempo, eu fui repórter da Rádio Relógio e supervisor de futsal do Sargento. Em 97 termina... Não dava tempo pra nada. Acabou o programa. E fazendo faculdade, curso de inglês, tentando viver meus 18, 19 anos, jogando botão, eu nunca parei de jogar, efetivamente, jogando sempre. Aí no final do... O Botão tem um cara bom no Botão. Na verdade, você nunca venceu de mim, nunca, né, cara? O Botão tem um cara bom. Isso você pode confirmar para os nossos 20 espectadores. Não, futebol, você era mais velho. Eu me prevalecia disso. Só chutava bem. Só. Tinha uma canhotinha afiada. Mas no futebol, no botão, você nunca me venceu, óbvio. Nem você, nem a maioria lá. E aí, no final das contas, eu fiz um esquema que eu tinha uma semana inteira tomada. E aí, a Rádio Relógio acabou o programa em 97, o programa deixou de existir. Eu fiquei só no Sargento. E aí, eu fiz um trabalho ótimo em 98. Vários clubes me chamaram, dentre eles o Fluminense. Eu acertei com o Fluminense e fui 2 anos supervisor do Fluminense. Isso já formado, futsal. Isso já formado. Eu me formo em janeiro de 99, que é quando eu começo no Fluminense. Aí eu tinha passado pela Rádio FM Ilha, tinha passado pela Rádio Mania FM de Cascadura, que era uma rádio comunitária. E aí eu estava formado em jornalismo e carteira assinada como supervisor de futsal do Fluminense. Isso com 20 anos. Você sempre foi fenômeno. Primeira coisa que eu pensei, Bruno, cara, eu vou largar esse negócio de jornalismo. Eu vou ser dirigente. Pensei. É uma tentaçãozinha, né? Ou eu faço administração. Não existia MBA, que tem hoje. Nada disso. 25 anos atrás. 26 anos atrás. Ou eu faço educação física. E aí o Fluminense foi uma grande escola de vida para mim. Amigos que eu fiz lá, eu carrego até hoje. Foram 2 anos muito difíceis. Problemas de estrutura, problemas de quadra para treinar, dividia espaço. Foi na época que ele foi para a Série C, não foi? Fluminense na Série C. O Fischer não me deveu 1 centavo. Eu dei muita sorte que os 2 anos que eu fui funcionário do Fluminense foram os 2 anos em que ele pagou em dia. Ele começou a atrasar salário em 2001. Só que ainda em 99, eu estava no Fluminense, quando um amigo meu de faculdade, que se formou 6 meses depois de mim, me chamou para poder conhecer a Rádio Brasil. Ele era estagiário lá, José Antônio Serrão. Pô, vamos lá para você conhecer e tal, meu primo é o chefe da equipe. Eu fui lá conhecer a Rádio Brasil. E aí pedi ao chefe da equipe para ele me dar uma oportunidade, porque eu queria voltar a fazer rádio e tal. E aí ele foi, me olhou e tal, me deu uma chance. E eu fiquei 2 anos e meio na Rádio Brasil. A Rádio Brasil era uma rádio que já fazia futebol profissional, transmitia jogos, um na quarta e um no domingo. Comecei a ir para o estádio, eu tive a primeira carteira da SERG, né, que é a Associação de Cronistas. Mas aí era como... aquele negócio já de estava campo. Não, repórter de campo. Repórter de campo. E aí, logo depois, eu saí do Fluminense de 2000 para 2001, a Rádio Brasil assinou a carteira. Tem sorte também. Eu brinco, depois que eu comecei a contribuir para o INSS, nunca parei. Porque depois que eu virei PJ, eu continuei contribuindo como autônomo. Pro Labore, né? E aí, no final, depois da Rádio Brasil, foram 2 anos e meio, veio a Tupi, em 2002. O Tony Vendramini saiu de lá, a vaga dele ele me indicou, o Wagner Menezes me chamou, eu fui para a Rádio Tupi, fiquei lá 8 meses e meio, e aí o Álvaro Oliveira Filho me chamou para a Rádio Globo. Só dá um recorte aí, rapidinho, porque a gente foi criado na infância muito com Tupi e Rádio Globo, né? Assim, eu escutava o panorama de um pro outro, acho que até
de 10 às 11, a Globo era mais dinâmica. Ali era notícia, cara. De 11 à meia-noite, a Tupi era um pouco melhor, porque já eram as matérias e tal. Então, era o Giro Esportivo. Que era o Giro Esportivo. Que tá no ar até hoje. Que é com Wagner Menezes. Hoje atualmente não é mais com ele. Então, assim, a gente foi muito marcado nisso. E você conseguiu trabalhar na Tupi, depois você vai falar da Rádio Globo, né? Eu fiquei 8 meses e meio só na Tupi. E aí apareceu essa vaga na Globo, eu fui. E aí, eu fiquei 22 anos na Rádio Globo. Então, assim, dos 30 anos de carreira que eu tenho, que eu faço, se deixarem, em 8 de outubro desse ano, que eu contabilizo a partir do dia que eu entrei no ar a primeira vez na Rádio Relógio. 8 de outubro de 95. Eu contabilizo essa data porque eu acho que é justo que seja essa data. Sim. E aí depois, dos 30, foram 22 na Rádio Globo CBN. E aí de repórter, o último repórter, eu virei primeiro comentarista e fui chefe. Fui chefe de reportagem, fui coordenador. Então, assim, 8 anos um cargo de gestão. E saí da Rádio Globo como o que eles chamam de primeiro comentarista. Posição ocupada pelo Gerson, pelo Washington Rodrigues. E aí, assim, acabaram sendo 22 anos maravilhosos, incríveis, em que eu aprendi muita coisa, em que eu acho que eu cheguei ao topo na Rádio Globo. E acho que a minha identidade de jornalista esportivo ela é muito vinculada à Rádio Globo. A TV começa na minha vida em 2020. Tinha feito algumas participações já na CNT, no Sport TV, no próprio ESPN, mas a Fox me contratou em 2020, porque eu fui fazer uma participação lá no programa, o Márcio Moron, que era o chefe da equipe, gostou. Foi da pandemia, não foi? Foi um pouquinho antes da pandemia. E aí eu firmei com eles um contrato de participação semanal no Expediente Futebol, que o João Guilherme apresentava, junto com o Zinho, Quesada, Mauro Naves, todos amigos queridos, Eugênio. E aí por como eu tinha contato com a Fox, e a Fox fundiu com a ESPN, no final de 2020, a ESPN me chamou e me fez uma proposta para eu seguir na fusão. Muita gente saiu, muita gente ficou, né? E eu fiquei com um contrato também que eles chamam de comissionado. Eu ganhava por demanda, por jogo, por programa, por cobertura. Aí comecei a desenvolver meu trabalho, dei muita sorte, porque o futebol do Rio me ajudou muito, né? O Flamengo ganhou a Libertadores 2 vezes, o Fluminense ganhou uma vez, quando o Botafogo ganhou já era fixo. Os times jogando muitas competições que eram da casa, então era muito utilizado, muito requisitado para fazer tudo. Você é do Rio, né? Sou do Rio e a facilidade e a tranquilidade para exercer o papel de comentarista e de repórter. E você tinha entrada nos clubes, né? Sim, isso também contou. Porque uma coisa da minha profissão que eu fico muito impressionado, não vou dar nomes, mas tem muitos colegas que, quando atingem uma certa notabilidade no mercado, se recusam a fazer certas coisas. Tanto que quando me chamaram a primeira vez na ESPN para poder fazer um trabalho como repórter, meu contrato era de comentarista. Porque você fazia os jogos, né? Tipo... Não, eu fazia como... Não, mas você começou fazendo... vendo a questão da escalação. Reportagem, isso. Em 2000, lembra aquele Santos e Palmeiras final da Libertadores? Lembro. A TV me convidou para eu cobrir, me chamou para eu cobrir a concentração do Palmeiras. Pandemia no auge, janeiro de 2021. E a pessoa que me ligou ficou cheia de dedos. Poxa, você é comentarista, eu sei, mas você não se importaria? Eu falei, me diz o que vocês precisam. Você toparia trabalhar como repórter? Aí eu falei para ele, Bauru, Matheus Castro, hoje cuida do digital da ESPN, era responsável pelas escalas. Falei, Bauru, olha só, eu sou repórter. Eu estou comentarista por uma série de fatores que me trouxeram para esse cenário, mas eu sou repórter e eu vou morrer repórter. Sério, Rafa? Eu falei, sério? Pô, cara, sabe o que é? Eu falei, olha, eu imagino, nem todo mundo diria aceito. E eu fui para a concentração do Palmeiras amarradão. O Zinho estava lá comigo. Entramos no hotel. É a maior resenha. Vi os caras. Anderson Barros, meu amigo dos tempos de futebol de salão. Ele no Flamengo ou no Fluminense. Muito bom, né? Pô, me deu um abraço, chorou quando me viu. Encontrei o Felipe Melo, que é um cara que eu conheço há 30 anos também. E, pô, veio, brincou comigo, me sacaneou, me apresentou alguns jogadores. Cara, fiquei 1h30 no hotel do Palmeiras e foi maravilhoso aquilo. Então, assim, eu sempre digo sim. E essa é uma coisa que eu acho bacana dizer para quem está acompanhando a gente.
eu nunca soube dizer se eu sou bom. Porque o conceito de bom e ruim, ele é muito subjetivo. Depende sempre do gosto de quem está avaliando. Mas uma coisa que eu me orgulho de dizer que sou é disponível. Eu a vida inteira só disse sim. Eu só disse sim. Para coisas que eu não gostaria de fazer, inclusive. Mas eu sempre disse sim, porque eu sempre me preocupei com o melhor para a empresa que eu estava trabalhando. Para a minha fonte pagadora. O melhor para o produto do qual fazia parte. Quer um outro exemplo? Ganhei o prêmio João Saldanha 2 vezes. A primeira vez, ganhei em 2010, relativo a uma em 2011, relativo a uma matéria feita em 2010, que foi a cobertura daquele Madureira e Boa Vista, que foi 8 horas da manhã. Auge da briga da Federação do Rio com o Sindicato de Atletas. Não pode mais ter jogo 11 da manhã não pode. Aí o Rubens Lopes, então vou pra cá 8 horas da manhã. Nunca tinha tido um jogo de futebol profissional 8 horas da manhã. E eu fui cobrir esse jogo. Ninguém queria que eu fazer. Todo mundo virou a cara. Aí o chefe de reportagem, Marcos Vinícius Pinto, hoje está lá nos Estados Unidos. Tem um negócio que só você pode fazer. O que é? Sabe aquele jogo Madureira e Boa Vista? Ele nem acabou a frase. Eu falei, tô dentro. Bruno, eu cheguei no Madureira. Eu e minha mulher, Michelle, que está aqui acompanhando a nossa gravação, a gente tinha 4 anos de casado e uma filha pequena em casa, a Maria Luísa. E eu disse para ela, falei assim, olha, eu vou. Que horas você sair de casa? Eu falei, 5 da manhã. Tá maluco? Eu falei, mas tem que ser. Eu tinha que ser o primeiro a chegar no estádio. Essa matéria só fazia sentido se eu ouvisse todos os personagens relevantes do jogo. E aí eu cheguei, antes de todo mundo, entrei no estádio, tinha carteira da Sérgio, já podia entrar no estádio, e entrevistei o primeiro casal de torcedores que chegou. O jogo era 8 horas da manhã, chegaram 6h10, mais ou menos. Quando eles chegaram, fui neles, né? Falei, legal, vocês estão aqui e tal. Vocês torcem pela Madureira, torcem por um outro time. Aí não, a gente estava aqui no motel. Os caras saíram do motel e foram direto pro jogo. Quando eu consegui essa entrevista, eu falei, gente, é meu dia de sorte. A primeira pessoa a entrevistar um nutricionista para perguntar o que um jogador de futebol come para jogar às 8 horas da manhã fui eu. E o nutricionista do Boa Vista falou, não, eu dei macarrão para eles comerem 5h30 da manhã. Eu falei, todos comeram? Não, nem todos. O cara, mega resenha. Aí entrevistei, olha, a matéria ficou com 18 minutos. Foi sonorizada, foi toda bonitinha. E aí o pessoal gostou da matéria, todo mundo elogiou, e eu escrevi no Prêmio João Saldanha, que aliás está para voltar agora, que era um prêmio que a Sérgio organizava das melhores matérias, de rádio, TV, jornal. E eu ganhei uma grana e ganhei um troféu, que eu exibo, inclusive, quando eu estou na televisão, fica no fundo aqui o troféuzinho. Então, assim, porque eu sempre disse sim. Isso é uma coisa muito importante, porque na minha profissão, acho que é em todas. Aqui, às vezes, ninguém queria ficar de madrugada, tipo, fechamento. Aí tu conhecia teu chefe melhor, trocava uma resenha ali no café, tu conseguia entender coisas que ele só te contava às 9, 10 horas da noite. Então, assim, e já tive coisa que eu já tinha pedido demissão. Meu chefe falou assim, fica aí. Aí eu briguei em casa e falei, vou virar à noite. Saí 6 horas da manhã no outro dia. Falei, não, vou fazer e tal. E isso acaba trazendo bons resultados, cara. Porque você tá ali na oportunidade, a oportunidade não chega assim, legal, tá bonitinho, até porque a gente não é muito bonitinho. Você fala por você, eu sou gato, amor. Mas assim, mas pega pela questão de você ser proativo. Então, hoje em dia, eu acho que você tem um talento do caramba, mas É isso. Mas as coisas é pelo comprometimento. Porque assim... Em todas as áreas. Na verdade, eu acho que tudo é um misto. Sim, você tem que ser bom, mas você o comprometido... Qualificação e entrega. Tu consegue ter oportunidade que às vezes o cara que é muito top consegue. É isso. E aí, de tantas oportunidades que a TV me deu, e que todas eu disse sim, chegou uma hora que eu fui procurado pela TV em 2023, pela minha gestão lá, pelo Rubens Pozzi, que é o chefe do que eles chamam de talentos, né? Comentaristas, locutores e apresentadores, e ele me falou, olha, estamos pensando em te efetivar, fazer uma proposta para você não ficar mais sendo compartilhado com a Rádio Globo CBN, ser só nosso. Aí debatemos valores, o troço demorou alguns meses ainda. E você tinha um carinho pela Globo também. E assim, e eu precisava entender qual era a intenção da TV e precisava entender quais eram as ideias.
o que eles queriam para mim. E aí, quando foi em agosto, veio a proposta, que foi nos termos que eu tinha já sinalizado, e eu gostei muito da proposta, e principalmente pela liberdade de fazer as coisas que eu faço lá. Esse ano eu fiz 4 exclusivas com figuras importantes do futebol: Romário, Felipe Melo, Petkovic, Renato Gaúcho, antes de acertar com o Fluminense. Tem mais algumas aí já no forno para acontecer. E esses são conteúdos que eu consigo pela minha relação construída de 30 anos com essas pessoas. Eu não sou amigo do Romário. Não sou amigo. Eu não tenho um WhatsApp do Romário. Mas se eu sou um profissional de comunicação esportiva com uma aceitação, digamos, razoável, de razoável para boa, no mínimo, no mercado, eu devo a 3 caras. Eurico Miranda, Kleber Leite e Romário. Ter coberto esses caras me deu muita casca. Eu cobri o Romário no Vasco, no Fluminense, no finalzinho dele na Seleção Brasileira, como dirigente do América. Então, quando eu fui marcar a entrevista com o Romário, que eu falei com a assessora dele, ela me respondeu em 2 minutos. Sim, ele topou. Assim, por quê? Porque ele sabia que não somos amigos, não sou peixe dele, não frequento a casa dele, nunca foi uma noitada do Romário. A única noitada que eu fui do Romário foi quando ele abriu aquele café... Não, ela sabe minha vida toda. Aquele café do Gol. Lembra que ele abriu café do Gol, não era? Sim. Que ele abriu aquela barra? Ele abriu e depois ele fechou. A confusão do Edmundo que botou o negócio. Exatamente. Ali naquele lugar, ele chamou a imprensa para a inauguração. E aí o convite vinha nominal. Rafael Marques, Rádio Globo. Achei até bem bacana. Aí ele veio me agradeceu, que bom que você veio aqui. Até então, vai falar, Romário. Romário. Mas você sempre respeitou também. Sempre. E fiz algumas exclusivas com ele. Uma delas até bem constrangedora, porque essa é boa de contar. O Vasco foi jogar contra o Fortaleza, lá em Fortaleza. E a Rádio Globo tinha todo um cuidado naquela época de colocar a gente sempre no mesmo hotel e no mesmo voo dos times, né? E aí eu fui para Fortaleza, cobri aquele jogo, o Vasco perdeu de 4-2. Rodrigo Beckham jogava no Fortaleza, jogou demais esse jogo. Jogou no Vasco também. Né? Jogou no Vasco também. E aí no dia do jogo, eu estava no campo, eu olhei para a tribuna, que era até bem próxima do campo, e eu vi numa cabine o Wilsinho, amigo do Romário, que viajou com o Romário no mesmo voo, Vasco, peixe do Romário, Wilsinho Monsauer. Vi o Wilsinho sentado assim, com uma senhora do lado e uma morena muito bonita. Muito bonita. Aí eu olhei assim e falei assim, dei um tchau pro Wilsinho. Aí o Anderson, cara, meu operador, o Anderson Sá, hoje é supervisor de operações da TV Globo, disse, caramba, será que o Wilsinho tá com aquela mulher? Eu falei, claro que não. Não. Evidente que não. Essa mulher não é pro Wilsinho. Essa mulher deve ser pro Romário. Mas tudo bem. Passou. Dia seguinte, voo de volta, só eu no avião de imprensa, delegação do Vasco inteira, Renato Gaúcho era o técnico. Aí eu falei, gente, cadê o Romário? Aí me disseram, o Romário tá lá na primeira classe. Aí eu levantei para ir no banheiro. Quando eu chego na primeira classe, quem é que tá sentado na primeira classe? O Romário. O Romário e a morena. Do dia anterior. Do estádio. Aí quando ele me viu indo em direção ao banheiro, ele cutucou a morena para ela parar de falar. Aí fala aí, peixe. Eu falei, fala, peixe, tudo bem? Tudo bem. Aí entrei. Quando eu saí do banheiro, tá a mulher falando, ele cutucou ela de novo. Aí ele puxou um assunto assim, como é que tá a classificação agora e tal. Vasco caiu de 9º para 11º e tal. Domingo é o Botafogo, né? Domingo é o Botafogo, domingo eu vou jogar. Eu falei, opa, já me deu a notícia, né? Espontaneamente. Aí eu falei, pô, baixinho, só tem um de imprensa aqui, vamos bater um papinho, grava com a matéria comigo? Ele, pô, eu tô a fim de falar não. Aí eu fui bem bandido, né? Fiz assim, olhei pra morena e voltei pra ele. Só 2 perguntinhas, Romário. Ele, tá bom. Aí eu fui lá, voltei na minha... Aí o Renato Gaúcho me olhou. O que foi? Eu falei, o Romário vai me dar uma entrevista. Aí o Renato Gaúcho começou a suar, porque ele sabia da história. Aí eu gravei com o Renato. Foi a primeira vez que o Romário disse que não iria encerrar a carreira no final de 2005. Ninguém sabia disso. Porque todo mundo achava que aquele era o último ano dele. O que eu fiz? Naquele mesmo dia, eu só usei o que ele falava do jogo e tal. E guardei essa declaração dele para usar na sexta-feira, porque a audiência era maior. Sim. Para esquentar o clássico. E naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nada. Era tudo no e era exclusiva. Eu tinha o risco dele falar com alguém ao longo dos dias. Mas ele não ia falar. Ele não gostava de falar. E aí eu soltei essa bomba na sexta-feira, que até a Marluce Martins, no Jornal O Dia, o pessoal do Lance, todo mundo deu com crédito à Rádio Globo.
Romário afirma que não vai mais encerrar a carreira em dezembro e tal. Mas só para fechar o raciocínio anterior, Bruno. E aí, de tanto fazer bons trabalhos, a TV me ofereceu essa proposta exclusiva e eu aceitei. Não foi difícil tomar a decisão. Difícil foi o período entre o dia que eu dou sim para a TV e comunico a minha chefia na rádio e o meu último dia na rádio. Chorou? Chorei. Porque cada dia que se aproximava do dia 30 de setembro era um dia a menos... É encerrar ciclo, né, cara? É difícil. Na casa que me acolheu e que cuidou muito de mim. Na época da minha doença, em 2011, a Rádio Globo fez tudo por mim. A gente vai entrar na tua doença ali. Eu sei que tá na pauta. Mas assim, então, assim, era muito forte aquela decisão de saída. Mas não teve muito jeito. Então, assim, você trabalhou na era mágica ali do rádio. Eu acho que tudo também, Rafa, são ciclos e você tem que seguir na sua carreira. Eu acho que você tem que fazer algumas coisas que... Acho que a televisão é um avanço que acho que todo profissional quer seguir ali, rádio. Então você conseguiu, né, seguir todos os passos que precisaria. Repórter, comentarista, na rádio e agora na televisão. E você pegou uma época da rádio, né, que foi brilhante ali pra gente, que só se escutava. Como é que você enxerga hoje a diferença entre que era a evolução que teve da rádio para a televisão e qual que você acha? Eu até te fazer uma pergunta, se você quiser colocar no meio de tudo. Você era repórter. Qual é a diferença de ser repórter para comentarista? A principal diferença é a responsabilidade que muda, né? O repórter ele tem que dar a informação, o comentarista ele emite juízo de valor. Os dois têm o mesmo risco. Mas o hater maior no comentarista. Não. É a mesma coisa. Principalmente quando você cobra um clube de massa. O hater do clube de massa, ele é hater. Se ele não gostar de você e você disser que o time dele está contratando um jogador caro, famoso, por mais verdadeira que seja a notícia, ele vai te xingar porque ele não acredita em você, porque ele te odeia. E aí a notícia se confirma, ele é incapaz de reconhecer que ele ofendeu você estando errado. Então, assim, acho que os dois casos são a linha é muito tênue na relação com o consumidor. Eu te digo que a principal diferença é a responsabilidade que ela muda, né? A base do jornalismo, e o esporte é parte disso, é a informação. Sempre vai ser. Não tem como você fazer jornalismo sem informação. A notícia é o que sustenta o ecossistema. Então, o repórter ele tem uma responsabilidade, para mim, maior do que o comentarista. Porque ele precisa dar a notícia. E o comentarista, ele tem uma responsabilidade institucional maior. Porque ele é a cara daquela emissora, daquele canal, daquele veículo. Isso comunica para o clube. Exatamente, no momento em que está emitindo uma opinião. E nesse país que a gente vive, a emissão de juízo de valor, ela traz uma carga de responsabilidade muito grande e ela aguça o que há de mais reptiliano nas pessoas. E no futebol... Futebol principalmente. Futebol principalmente. É assim, as pessoas não... O brasileiro não sabe discordar. O nosso grupo de amigos de infância é um exemplo clássico disso. Por que eu não falo de futebol lá com vocês? Porque eu não consigo aceitar os parâmetros que vocês estabelecem naquelas discussões. Falando de boa, você sabe disso. Mas eu parei. Não, você tá melhor, um pouquinho. Porque chega uma hora que as discussões... as pessoas saem do grupo, enfim. Porque o brasileiro não sabe... a linha é muito tênue. Eu digo para você o seguinte. Esse microfone aqui é azul. E você fala, não, ele é preto. Eu digo, não, eu acho que ele é azul. Porque eu tô olhando aqui e vejo por essa luz que ele é azul. Você, não, cara, ele é preto, eu comprei, eu sei que ele é preto. Ele é azul, ele é preto, ele é azul, ele é preto. E daqui a pouco alguém vai dizer, você tá cego? Peraí. Nós estamos debatendo se a cor do microfone é azul ou preta. Tem coisas que não tem debate, né, Rafa? Tem coisas que tem debate, sim. Não, tem coisas que não tem debate. Tem debate. É que, assim, as pessoas que acham que o tema não tem debate, elas pretendem soterrar a discussão subjugando a capacidade alheia. Porque uma coisa é dizer, cara, eu não concordo com você. Outra coisa é, você não sabe nada. Mas não tem gente que se
se esconde atrás do tal fatídico. É minha opinião. Mas tem coisas que, cara, que tudo bem, você pode ser a sua opinião. A sua opinião pode ser, não, o Vasco joga bem, o Vasco joga mal. Mas tem coisas que o cara te ser... ofende e fala assim, mas é minha opinião. Cara, tem coisas que não cabe. Mas assim, se é uma opinião que não é ofensiva, cabe qualquer tipo de opinião. Até mais esdrúxula. Que é uma outra coisa também que os canais nichados, esses que falam só para um tipo de torcida, estão sentindo de sabor agora, quando os times dos quais eles falam não estão bem, né? E aí, porque é o seguinte, o cara tem que falar para o torcedor. E aí ele precisa dizer para o torcedor, ele tem que respeitar, antever e respeitar o sentimento do torcedor. E quer criar uma cultura no torcedor que não tem que criar. Então, e aí é o seguinte, se o time está ganhando é ótimo. Se está perdendo, o que o torcedor espera do canal nichado? Que bata. Talvez. Ou então assim, que seja emocional que nem o torcedor, não? Que bata ou que defenda. O que defenda, exatamente. Ou bate ou defende. Ou você fala que o Vasco é horroroso, que dá seis... Se tu é jornalista... Ou você fala que o Vasco é um time limitado, com 2 gols em 6 jogos sem vencer, sem proposta ofensiva, com pouco poder de construção. Ou você fala que o Vasco tem qualidade, está melhorando, os resultados não dizem o que são as atuações. Há uma dicotomia aí. Esses 2 cenários não conjugam. E aí que está o problema. Você pode achar o Vasco muito bem, eu achar o Vasco muito mal, eu não te convenço que o Vasco está mal, você não me convence que o Vasco está bem, e nem por isso eu preciso dizer que você é horroroso, é idiota, é um energúmeno, e nem você precisa me chamar de quadrúpede de verme. É que no Brasil, as pessoas não conseguem debater os assuntos sem rotular. Exatamente. E aí a rotulação, para quem é torcedor, está no contexto, que é o caso do nosso grupo de WhatsApp de amigos de infância. Para quem é profissional, como é o meu caso, é muito mais complicado você entender uma situação como essa como algo que tenha acréscimo para a sua vida. Eu não ganho nada em ser ofendido. Todo torcedor que debate comigo em rede social, todo, que discorda de mim e debate, eu debato, e o debate às vezes dura dias. Recentemente teve um torcedor do Sporting Esporte? Do Sporting, de Portugal, que veio me falar sobre o tal do Estado benfiquista, que as autoridades do governo português e da Federação de Futebol de Portugal, a maioria delas torce pelo Benfica. E que o Benfica seria um clube favorecido pelo sistema. O que se fala do Flamengo aqui, se fala do Benfica em Portugal. E aí, esse torcedor tentou me convencer a adotar esse discurso nas transmissões dos jogos. Eu disse, eu respeito, aí me deu links de canais de sportinguistas, né? Falei, olha, eu não duvido de nada disso, meu amigo, mas eu não tenho essa informação. Então eu vou te passar um contato de um amigo meu lá da imprensa, você liga para ele. Quer pautar? Ele queria, aí no final das contas eu fui mais áspero e disse, olha, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por esse debate, mas eu lamento te dizer que eu não vou nunca abrir o microfone da ESPN para dizer que um juiz tomou uma decisão em campo porque ele está comprado pelo sistema. Se eu não tenho essa informação, eu não dou. E serve para o futebol português, brasileiro, para o angolano, para o jamaicano, para qualquer um. Eu não vou ser responsável para fazer um negócio como esse. Isso é irresponsabilidade. Porque o que é paixão para o torcedor, para mim é ofício. Eu pago as minhas contas. Tem uma responsabilidade. Eu sustento a minha família. Eu tenho meu nome a zelar. Então eu preciso flertar sempre com a verdade. E o torcedor nem sempre está preparado para isso. Agora, não me ofendeu, eu debato. Me ofendeu, eu bloqueio. Porque esse tipo de pessoa não vai... Se tu bloquear, a pessoa fala assim, você não quer escutar... Não, cara, você não é obrigado a escutar o Não sou, mas de verdade, eu não debato. Se entrou, ontem mesmo, um cara no Instagram que mandou entrou numa postagem minha, que não era nem do jogo, eu fiz o jogo da Série B, do Campeonato Brasileiro, e aí citei uma situação do Atlético Paranaense, uma coisa boba. O cara pegou aquilo, transformou e me chamou de idiota, de animal, mandou eu estudar, só porque eu disse que o Atlético Paranaense, no meu entendimento, é um dos favoritos da Série B, porque, além de tudo, ele joga a grama sintética, a maioria não joga. Isso é um aspecto que pode ser útil para ele. Aí o Atlético perde 4, você já é... Não, e aí o cara ficou falando, não, porque você vai estudar, porque quando o Atlético estava com a grama natural, tinha melhores resultados, depois que virou sintético. Eu falei, gente, que viagem. Não é isso, eu não falei nada disso. Mas o cara foi em postagens minhas. E aí eu bloqueei, excluí os comentários e bloqueei. Então, assim, eu desenvolvi isso
Eu sou um cara extremamente democrático. E acho que é, como diria o professor Girafales, é sim da discussão que nasce a luz. Mas da discussão. A discussão é, eu acho uma coisa, você acha outra, nós vamos cada um defender seus argumentos e podemos chegar a um consenso ou não. Agora, a ofensa é um outro campo, né? E você não é obrigado a concordar, mas você acha que você é obrigado a respeitar, né? Eu acho que é uma situação que é muito clara. Mas você não vê que tem jornalista também que tem um pouco... Assim, comentarista, vamos dizer assim. O repórter eu acho que não vejo muito isso não, mas às vezes tem comentarista que quer jogar pra galera. Tem. Ofende o clube, assim, com palavras que, cara, que você tem que ter respeito. Você pode comentar uma situação e você tem que ter respeito sobre a instituição. Existem contadores ruins? Muitos. Também há jornalistas ruins. Como há médicos ruins, como há advogados ruins. É que no caso do jornalismo tem uma coisa que é muito cruel. Existe a palavra mídia. E aí quando você usa a palavra mídia, fica parecendo que todo mundo é igual. É um bando de minion, sim, todo mundo igualzinho, e ali é tudo mídia. Existe advocalhada? Engenheirismo? Medicinada? Não. Ninguém trata as profissões clássicas com um olhar coletivizado. No máximo, estabelece estereótipos diretos. Exemplo, todo advogado é bandido. Eu acho horrível essa frase. Mas ela é um estereótipo que se pretende implementar. No caso da mídia, qualquer notícia que sai, e aí você tem uma frequência de rotina maior de contato com o ecossistema social do que os outros segmentos profissionais, qualquer informação que sai é mídia suja, é mídia vendida, é flapress, é não sei o quê. As pessoas não conseguem dissociar os profissionais. Por isso que eu não tenho nenhum problema em falar de ninguém. Me diga de quem você quer que eu fale, eu falo. Tem alguns aqui. Pode falar, nenhum problema, eu falo de todos. Eurico Miranda. Um cara controverso, mas que foi de uma valia extrema para o Vasco, mudou o parâmetro do Vasco, transformou o Vasco num clube global, mundial. O Vasco era um clube essencialmente estadual, se tornando nacional quando ele surge, lá nos anos 70, e ele transformou o Vasco numa potência esportiva magnânima, inclusive em outros esportes, quando teve lá o patrocínio da Nations Bank, uma águia de entendimentos dos regulamentos dos campeonatos, das brechas organizacionais de federações, confederações, tribunais. Um cara inteligentíssimo, um grande estadista, um líder, um cara que as pessoas espelhavam muito nele, um autocrata, mas um cara que teve muitas ações antidemocráticas, um cara muito centralizador, um cara que até hoje Como é que era a relação com ele? Minha era ótima. Ele fala que ele é muito tranquilo, né? Não, a minha relação com ele é ótima, porque ela começa quando eu tinha 6 anos de idade, tem até uma foto que sumiu em algum lugar, em que ele me pega no colo, e meu avô tirou uma foto. Essa foto existia, eu com 6 anos, no colo do Eurico, em São Januário. Isso é uma coisa. E ela volta comigo já como profissional. E aí na eleição de 2023, aquela que ele ganhou por 92 votos, a tal eleição polêmica... 2013, né? 2003. Foi 23, né? 2003. 2003. Eu fui cobrir para a Rádio Globo, e aí a gente estava com o Clube Esportivo ao vivo, linha de transmissão em São Januário, o clube lotado, né? E aí eu conheço o clube como a palma da minha mão. A gente estava no lado externo ali, atrás da arquibancada, à direita das cabines, né? Aquela parte onde tem aquelas quadras, as linhas montadas ali, e os sócios, eles estavam entrando por ali e saindo por ali. Só que, do outro lado do ginásio, tem o Infanto Juvenil. E o Calçada, que passou todo o processo eleitoral do Vasco naquele ano calado, houve até quem suspeitasse que ele poderia votar no Roberto, votou em aberto no Eurico, e eram 6 e pouca da noite, o Globo Esportivo ao vivo, eu com linha. O Calçada não saiu por onde saem os sócios, saiu pelo Infanto Juvenil. E eu dei um pique, corri por trás do ginásio para pegar o Calçada saindo, porque era importante botar o Calçada ao vivo. Estava Calçada, Paulo Reis, Eurico e um segurança. Acho que era Metralha, inclusive. Se não me engano, era Metralha. Presidente, pro Calçada, você entra ao vivo comigo na Rádio Globo?
Não, meu filho, não quero falar. Falei, presidente, o senhor ficou calado todo esse processo eleitoral. Você não viu que eu votei no Eurico? O Eurico do lado. Eu falei assim, vi, presidente, mas uma coisa é só falar, a imagem, eu trabalho com rádio, preciso da sua voz. Insisti, muito carinhoso, o Calçado era um gentleman. Não, você me desculpa, hoje não, outro dia eu falo com você. Tá bom, meu filho? Tá bom. Aí fiquei triste, né? Baixei a cabeça. Aí o Eurico voltou. Rafael! Aí eu olhei pra ele. Tá perturbando o Calçado aí? Tu viu que ele voltou em mim? Eu falei, eu vi, cacete, mas eu trabalho com rádio. Eurico, eu preciso da voz dele, dá pra você entender? Eu preciso botar ele no ar. Aí ele, tá muito nervoso. O Paulo Reis, pega uma água pro Rafael que ele tá muito nervoso. Gritou comigo uma vez, não gritou nunca mais. Não gritou nunca mais, porque eu não afinei. As pessoas afinavam. E para quem afinava, ele montava. Ele era muito revoltado comigo porque eu dizia para as pessoas, não, porque eu sou Vasco e tal. Ele, para com isso. Não diz que você é Vasco. Eles não gostam da gente. Eu disse, presidente, eu sou Vasco. Você que eu sou o quê? Que eu sou América? Que eu sou Bangu? Aí, assim, a gente tinha uns embates com ele nesse sentido. Eles falavam para não fazer. Porque ele achava que eu falando que eu era Vasco, isso podia ser ruim para mim. Sabe, não, assim? Protegia. Né? Um dia eu fui gravar o camarote do PFC lá no Sport TV, convidado por ele, inclusive. Ele, Rizek apresentando, e eu e Ricardo Rocha na mesa. Fui convidado. E quando ele chegou, eu cheguei junto com ele. Eu num táxi, ele vindo do carro dele. A gente foi entrando junto assim, aí o Fernando Pinto, que era o cara cuida dos contatos da TV Globo, recebeu a gente lá e tal. A gente foi andando pro elevador, ele, quase que você não vem, hein? Eu falei, por quê? Você fica dando porrada no Campeonato Carioca. Eu falei, o campeonato é bom? Aí ele, por que ele é bom? E isso a gente entrando no elevador. Eu falei, Eurico, o campeonato não tem estádio. Eu tenho estádio. Eu falei, só você. Tava o Maracanã fechado na época. Os outros não têm. Azar dos outros. Eu falei, então, azar dos outros, o campeonato fica ruim. Aí o Fernando, calma, gente, por favor, se acalmem. Eu vou te almoçar na Fratelli, enfim. Era uma relação honesta, franca, direta. Eu só tenho a agradecer a ele. Eu nunca liguei para o Eurico a perguntar por que faltou água em São Januário. Nunca liguei para perguntar para o Eurico por que a bola furou no treino. Mas às vezes que eu liguei para o Eurico, todas ele me atendeu. Até no dia que ele demitiu o Renato Gaúcho. O Vasco empata, perde pro Gama, eliminado da Copa do Brasil em 2007. Lembra. E no dia seguinte tinha o jogo do Fluminense no Maracanã contra o Guarani. Eu estava indo pro jogo e apurando, acho que o Renato vai cair, eu cobria Vasco. Liguei pro Renato e ele estava nervoso, e aí eu liguei para ele, aí liguei pro Zé Luiz Moreira, que era vice-futebol, e o Zé Luiz Moreira me atendeu assim, eu não posso falar, eu estou muito nervoso. E o Zé não queria demitir o Renato. Aí eu concluí, o Renato vai cair. Aí liguei pro Eurico. Ele me atendeu, falei, pode falar, presidente? Pode falar um minuto? Ele, nem 15 segundos, Rafael. Obrigado e boa noite. Não insisti. Ele não vai falar. Mas ele me atendeu. Sim. Então, assim, a relação com ele sempre foi muito franca. Jornalista cobrindo o clube e o presidente do clube, entendeu? Viveu aquela época do SBT ali, não viveu? Eu estava na Rádio Brasil. Eu fiz esse jogo pela Rádio Brasil. Quando o Vasco entra em campo, a gente toma um susto, né? Aquilo ali foi a derrocada dele? Ele morreu se arrependendo só disso. Ele dizia para as pessoas, se tem uma coisa que eu me arrependo foi de ter feito aquilo. Porque ele não era só o presidente do Vasco. Ele nem era presidente ainda, ele era vice-futebol. Ele ganha a eleição naquele finalzinho de ano de 2000. Quer dizer, ele já era presidente em 2001, né? Quando entra com a... Sim. Porque ele ganha em 2000. Só que ele não era só o presidente do Vasco. Ele era o líder das negociações com a TV Globo. Quem respondia pelos clubes grandes, quem criou aquela história de Flamengo, Vasco, São Paulo, Palmeiras e Corinthians recebem um valor, sei lá, recebem 100. E o restante é Fluminense, Botafogo, Santos, Grêmio, Inter, Atlético e Cruzeiro recebem 80. Era próximo. Foi ele. Era 5 e 7. Porque o Bahia tinha perdido a força ali. Ele manteve. O Bahia estava na Série C e ficou um tempo na B. Ele manteve a unidade das grandes camisas. E era o Eurico que negociava pelos clubes. Ao fazer isso, ele deu um tiro no pé de um cliente dele. E ele se arrependeu disso, inclusive.
Tá arrependido da National Bank, não? Que ele tirou? Na verdade, a Nations Bank, o Banco of America quebrou, né? É da tua área, isso muito mais do que minha. Então, mas ele quebrou, mas foi também, falam-se muito. Eu até queria, até tu aproveita isso, porque eu acho que é um tema que eu queria colocar aqui. Hoje nas redes sociais, existe especialista de tudo. E na tua área é até pior. As pessoas acham que sabe isso, caramba, e você falou uma coisa muito importante, que foi o rotular. Né? Então tem verdades que as pessoas colocam. Antigamente, quando a gente era moleque, a gente tinha que comprar o lance. Eu comprava o lance, botava na mochila, caramba, ia lá ali. Não dava voz para o fulano de tal não gostou disso, que lá o quê. Não tinha essa voz. Né? As pessoas esperavam. Isso, certo ponto, é ruim, né? Mas era assim que funcionava. Aí tinha muita coisa que não tinha voz. As coisas evoluíram, as pessoas hoje têm voz na rede social, de até derrubar presidente, veio a pressão que o Pedrinho está sofrendo aí por causa da torcida, e como os outros chefes também, e muito em cima de coisas que não é verdade, que é rotular, que é aquela questão toda política, e tem muita influência nisso. E também tem uma situação de rede social que eu acho que existe muita injustiça. Então esse papo que tu fala do Eurico, do que aconteceu, assim, faz o que a gente critique o que tem que criticar e seja justo. Porque na vida eu acho que a gente tenta fazer isso. E a tua profissão é muito fundamental nessa conscientização, né? De você chegar e tentar trazer a verdade e a justiça, mesmo que as pessoas não coloquem. Mas qual ponto você acha que das redes sociais, a influência do hater atrapalha, ajuda? Muito, muito. Interfere diretamente. E muito mais atrapalha do que ajuda, evidentemente, né? Eu estudei jornalismo numa época em que você fazia jornalismo para poder gerar a informação. Hoje em dia você precisa ter pessoas no jornalismo especializadas em desmentir informações falsas. As empresas convencionais criaram setores, né, fato ou fake e tal, especializados em trazer clarividência aos fatos para a população, e a arte de gerar o conteúdo é tão ou mais importante hoje do que a arte de você desmentir conteúdos desmentir é muito pior, gerados por outros, claro. E assim, eu sou muito contra, mas muito, muito, muito assim, frontalmente contra a permissividade. É uma terra de ninguém. As redes sociais são terra de ninguém. Porque o algoritmo, ainda mais agora com essa recente movimentação lá do Trump alinhado com o Elon Musk, né? Que validou a possibilidade da construção de um cenário fictício mediante uma geração de conteúdo, isso torna o ambiente ainda mais perigoso. Eu acho que não existe credibilidade na rede social. Não dá para você viver sem, eu tenho todas, só não tenho TikTok, mas eu não sou um cara ativo nelas. Eu divulgo meu trabalho, respondo as notificações que são educadas, porque eu aprendi 6 anos atrás que se eu ficasse ali fazendo daquele espaço algo para alimentar o meu conhecimento, minha informação, minha opinião, eu ia ter problemas sérios de cabeça. Eu te conheço como amigo, eu sei o quanto isso às vezes é ruim para você. Não, Bruno, é péssimo. E assim, não é só por isso... Quando você já sofreu ali... Muito. E não é pelo sofrimento, pelo sofrimento. Pela sua profissão. É pela profissão. E depois de uns tempos, também o lado espiritual meu, hoje muito mais fundamentado. Hoje eu tenho um guia espiritual que cuida muito de mim, uma pessoa de altíssima capacidade, muito conhecimento, e um cara que eu confio plenamente, que orienta a fugir desses momentos, desses cenários mais tenebrosos, mais dark. Assim, então o que eu puder evitar estar em exposição, eu evito, porque isso não faz bem. A pessoa vai falar assim, porque eu não esquento com críticas nas redes sociais. Muitos colegas falam isso. Eu não ligo pelo que falam de mim. Tá bom, você pode não ligar, mas está sendo emanada uma energia negativa muito forte contra você. E consciente ou inconscientemente,
você vai ser atingido por ela. Se você chegar para uma planta e tratar coisa negativa, ela vai morrer. Se você tratar coisa positiva, ela vai crescer. É mais ou menos isso, então, a metáfora assim, é válida. Não tem como você falar que você não incomoda. Você pode saber conviver. É diferente do que... É o que eu tento hoje. Do que você... Mas você acha que na televisão te blinda um pouco mais sobre... Não, acho que não. Acho que até que a televisão ela até expõe um pouco mais, porque... A tua opinião, né? Às vezes coisas que eu falo que são legais, eles botam nas redes sociais, às vezes o cara... Às vezes não. Muita gente não viu no ao vivo, aí vai para aquele corte, e aí gera um grande conteúdo na internet, aí eu ganho mais 100 seguidores. Não quero isso. De verdade, não quero. Não é para isso que eu trabalho. Eu costumo dizer que o dia que não tiver mais nenhuma empresa que pague pelo meu conteúdo, seja informativo, opinativo ou os dois, que eu até prefiro que seja assim, o misto, né, o conteúdo misto, eu vou abrir um negócio. Eu vou até contratar a SBF Contabilidade para poder me ajudar a fazer a implementação do negócio. Sabe por quê? Porque eu Às não... vezes a gente precisa de uma outra... Não, eu não saberia viver dependendo de engajamento. Uma coisa que me chateia é quando o cara chega para mim e me faz uma crítica na rede social. Você está fazendo isso para ter engajamento. Pô, o cara não me conhece. Não te conhece. Para falar isso, não me conhece. Esses rótulos que são tristes, né? De tu chegar... Se você chega e defende o Eurico Miranda por um ponto... E eu tô te trazendo as razões pelas quais eu defendi. Mas aí a pessoa chega e fala assim, você é maluco? Ele roubou. Cara, você não sabe se ele roubou. Não, é clubista. Mas não tem prova. Não, e assim... Entendeu? Porque você é clubista, porque você é vasto. Tudo é o rótulo. Tudo é o rótulo. Então, assim, para mim, não tem blindagem nenhuma. Por isso que eu evito aquilo. Sim. Eu evito esse ambiente. Eu só vou nele quando não tem saída. Para divulgar meus jogos, minhas participações. Preciso alimentar as minhas plataformas, porque existem muitas pessoas boas que me seguem e que sentem falta de mim. Hoje mesmo eu mostrei para minha mulher, tinha um cara vendo a ESPN, um torcedor, que eu não conheço. Ele tirou a foto da TV. Eu estava ao vivo fazendo hoje uma série do Vasco no Sport Center 1. E ele escreveu. O cara fez questão de tirar minha foto da tela, botar no Twitter e dizer: Rafael Marques, que falta que eu sinto nos seus comentários da Rádio Globo. Isso é legal. Então, como tem muita gente boa, eu acho que eu creio até que isso é a maioria. Você quer ver? Esses programas de rádio que existiam em 2000, 2005, que era baixaria e o caramba. Você não acha que também com essa rede social ele também ele validou certas coisas também que... Porque assim, antigamente tinha aquela discussão que eu ficava na Record lá com aquele cara, Milton Leite, que o Eurico Miranda saia na porrada e tal. Hoje em dia, esse tipo de programa perde um pouco o sentido. Mais ou menos. Você vê o que o Neto, por exemplo, faz. O Neto faz engajamento. Mas o Neto tá ferrado aí, vai ter que andar pelado. Então, o Neto faz engajamento. Mas por que você falou isso? Porque isso marca. Isso marca. Você pode não lembrar o comentário do Neto sobre o jogo do Corinthians da rodada retrasada. Mas isso você vai lembrar sempre. Então a gente vive a era do engajamento. A TV hoje ela é muito mais instrumento do digital, ela abastece o digital e ela ganha amplificação no digital do que o contrário. Sim. Eu sou de uma época em que a internet surgiu como uma aliada, custou a ser percebida como aliada do rádio e da TV, havia uma certa resistência. Peguei uma época na Rádio Globo, por exemplo, que se eu pegasse uma informação na internet, eu não podia dizer onde eu estava pegando aquela notícia. Que é um absurdo. Mas não tem que dar o crédito? Não, porque aí o cara vai desligar o rádio e vai ligar o computador. Como se o sujeito que tivesse um computador em casa já não pudesse fazer isso. Mas naquela época que demorava pra caramba, a internet era... uns troços. A gente na Rádio Globo não podia dar o resultado do jogo do Barcelona, que era de tarde, de semana, Real Madrid. Não, porque o cara vai desligar a rádio e vai ligar a TV. Como se o cara que é Barcelona e que é Real Madrid já não soubesse que esses times iam jogar e já não estaria vendo o jogo. Se fosse o caso. Então, assim, são coisas que... Mas isso foi positivo, né? Assim... Não, se melhorou muito. Então... Muito. Então, tudo tem um lado positivo e negativo. Muito. Eu só queria te perguntar uma coisa que é o seguinte. Eu sei que você já falou que você é vascaíno e tal, eu te conheci lá com pequeno por isso. Mas você também trabalhou em outros clubes. Eu sei que você tem um carinho muito especial pelo Fluminense. Muito grande. Minha alma é tricolor, eu nunca escondi isso. Então, assim, e é diferente, assim, de que a gente é torcedor, a gente fica naquele negócio clubismo e tal, e a gente
começa a entender as coisas. Eu comecei a entender isso depois de te conhecer. Você fala assim, não, cara. Uma vez você conversou comigo e falou assim, cara, a gente falou de jogador de futebol. Eu falei, cara, é possível o cara falar que é vascaíno, jogar por outro clube e falar que gostou de jogar por outro clube? Eu falei, cara, totalmente possível. Lógico. O cara... Eu, quando supervisor do Fluminense, durante 2 anos, as vitórias sobre o Vasco eram as que eu mais comemorava, inclusive. Você estava na rua no dia que tacaram ovo em mim? Não, acho que não. Eu saía vestido de Fluminense, de casa. Calça vermelha, camisa do Fluminense de comissão técnica, atravessava a passarela, né, lá da Uranos, para Leopoldo Bulhões, Dona Isabel no caso, né, para pegar o 485 para ir trabalhar. E aí, passar pelo Redondo ali, né, na nossa área, em Bom Sucesso. E teve um dia que eu não sei até hoje quem entregou aqui, só escutei, qual é a bacalha? E tacaram ovo em mim. De longe, assim, sei lá, de uns 20 metros de distância, 15 metros de distância. Algum conhecido, me vendo vestido de Fluminense, me tacou um ovo. Passou raspando, quase acertou em mim. Só senti aquele vulto aqui na orelha esquerda. E se pega em mim, me machucar. Mas assim, porque na cabeça dele, ele não aceitava como meu colega de infância, me ver vestido com a camisa do Fluminense, sendo que eu sou vascaíno. Bacalha é por causa que você era vascaíno. Sim, o apelido de infância é esse. Era por... Então, assim, dentro de uma lógica, o que o futebol me mostrou? Que uma coisa é o seu gosto, outra coisa é o cenário mercadológico. Sim. O Vasco nunca me convidou para trabalhar lá. Falecido Marco Antônio Domingues Bruno, Marco Bruno, faleceu há pouco tempo, era o responsável pelo futebol de salão do Vasco. Cara que eu tinha muita estima, fiz uma live com ele uma vez, cara, muito carinho por ele, mas eu tinha essa mágoa dele. Eu disse isso para ele: você nunca me convidou. Os clubes todos, até o Flamengo me sondou uma vez. O Carlinho Pernambuco, que era o diretor de futebol de salão, o Anderson Barros era o supervisor de futsal, ele foi pro campo, antes do Flá Futebol. E o Flamengo me sondou. Quase que eu fui pro Flamengo. Eu já sou site do Flamengo, vestido de Flamengo de Bom Sucesso. Eu vesti a camisa do Flamengo uma vez na vida. Para jogar uma pelada no fundão, Fla-Flu, era metade de Fluminense e metade de Flamengo. E aí, como Lady Murphy, no cara coroa, eu saí com a camisa do Flamengo. Pra jogar no time que... E eu era banheira, tu sabe disso, né? Primeira bola que lançaram pra mim, torci o pé. Eu não toquei na bola com a camisa do Flamengo. Eu não toquei na bola. Essa foi a única vez que eu botei a camisa do Flamengo. Então, assim, essas coisas aconteceram mesmo. E se eu fosse o Flamengo, eu ia pro Flamengo trabalhar lá sem nenhum problema. É profissional. E você trabalhando no Fluminense, você trabalhou um pouco no Flamengo. Eu cobri Felipe, os 4 clubes. Eu me lembro que o Felipe, uma vez, quando o Felipe foi pro Flamengo em 2004, tu cobriu a volta, tu deu exclusivo. Eu cobri a apresentação dele. Quem cobria o Flamengo era o Aelo nessa época, 2004. Mas eu me lembro que você tava ali. E foi engraçado. Eu senti uma raiva de você. Eu falei, pô, cara, o Felipe podia voltar. Eu fui lá fazer a cobertura e ele me viu. E ele sabia que eu era vascaíno, de vista, né? Aí ele, pô, você aqui? Eu falei, você também. Ele é ali da Renaldeza, né? Amicíssimo do Renato da Pracinha, né? Ele é de Gianópolis. Então, assim, a gente tratar o futebol como ele tem que ser. Eu cobri os 4 clubes. O que eu cobri mais tempo foi o Fluminense. E fui funcionário do Fluminense. O Fluminense me homenageou lindamente quando eu fiquei doente. Me deu a faixa de campeão carioca, uma camisa personalizada, Rafael Marques, e 110, que eram 110 anos do Fluminense, aquela prata e branco, linda camisa, autografada pelos jogadores. Tenho guardado até hoje na minha coleção com todo carinho. Trabalhei 2 anos como funcionário do clube e foi o time que eu melhor cobri. Eu tinha muitas fontes e tem alguns amigos que estão lá até hoje, inclusive. Então eu dei muitos furos no Fluminense, mas muitos furos. E quase fui diretor de comunicação do Fluminense. Quando o Peter Simpson ganha a eleição, em 2010, primeiro o Peter, todo fim de semana, ele ia fazer campanha e eu ia cobrir o treino em Laranjeiras. Aí ele me chamava. E aí ficava ali de 20 minutos de papo comigo, perguntando coisas. O que você acha de fulano para ser meu vice? Beltrano, gosto, não gosto. Esse cara tem voto, esse cara não tem. Ele consultava a mim. Acaba a eleição, ele ganha do Júlio Bueno. 2 dias depois, o Daniel Cohen me liga. Daniel Cohen, diretor de comunicação, VP de comunicação, diretor de comunicação empossado. Quero te convidar para ser o coordenador de comunicação aqui do Fluminense. E eu sentei com o Peter Simpson. Eu, Bernardo Bezuchet e Gabriel Pires, junto com o Daniel Cohen e o Peter Simpson, na Simpson Dunneman, a empresa dele lá em Botafogo. Um prédio, escritório de advocacia, dos mais famosos aqui do Rio de Janeiro. Sentei com ele lá, fiquei 3 horas e meia de reunião.
A proposta era para ganhar 2,5 vezes que eu ganhava na rádio. 2,5 vezes o que eu ganhava na Rádio Globo. E tu não foi, não? Eu... Não, tu não foi. Não fui, mas eu ouvi, gostei, levei pra minha mulher, conversamos muito em casa. E aí começam as situações, né? Primeiro, o Alcides Antunes, que era vice-futebol, me ligou. Ó, tudo certo, hein? Eu falei, o quê? Dobrei o homem. O homem era o Muricy Ramalho. Eu falei, oi? Que homem? Muricy, pô! Eu falei, mas o que tem a ver o Muricy? Sabe que o Muricy queria que o Alexandre Bittencourt continuasse. O Alexandre era ligado ao Orcades, que era o presidente que estava saindo do clube. Eu falei, tá, e aí? Mas ele falou assim, não, pô, ele queria, mas ele se convenceu, já acertei com ele já vai te receber bem. Eu falei, tá, mas eu também não aceitei ainda, o Alcides. Vai pipocar? Eu falei, Alcides, olha só, eu tenho uma história aqui na Rádio Globo. Eu já tinha 8 anos de casa, aqui eu tenho carteira assinada. Não é assim. Futebol não é pra todo mundo mesmo, não. Daí ficou me provocando. Gosto muito do Alcides. Até foi aniversário dele outro dia. Muito tempo que eu não vejo o Alcides. E aí ele falou comigo e tal, eu já fiquei meio assim. Levei pra rádio, e aí o Gilmar Ferreira, que era o gerente, ficou revoltadíssimo, não aceitava. Querem te calar, querem calar uma voz crítica. Eu, Gilmar, mas é X. Porque uma vez o Vasco me chamou, eu não fui. Eu falei, tá bom, Gilmar, mas é X. Tá bom, me dá 2 dias. E aí levou pra direção, e aí eu tive 51% de aumento. Não chegou ao que o Fluminense me pagava, mas o meu salário ficou alto. Não é essa a intenção, você foi mais por... Você ficou naquela situação de querer continuar na verdade, eu queria saber... hoje eu te digo com segurança, na época eu não sei. Minha cabeça me virou um trevo. Mas eu queria ter noção exata do que eu significava para a Rádio Globo. Eu tinha acabado de cobrir a Copa da África. Eu me sentia prestigiado. Fiquei 35 dias na África do Sul. Foi a maior cobertura da minha vida, a maior experiência profissional da minha vida. Faria tudo de novo hoje com a mesma intensidade. Trabalhei todos os dias, 14, 15 horas, feliz da vida. Seja sempre solícito. No 4º dia da Copa do Mundo, o Stamilo, que era o chefe de reportagem, falou assim, olha, eu não vou te pautar mais não, tá? Porque ele me passava 3 pautas, eu fazia 6. Ele me dizia, faz isso. O meio-dia estava tudo pronto. Eu falei, tá, e agora? Mais o quê? Eu queria trabalhar, eu queria produzir. E aí, nessa história, a rádio me ofereceu um contrato melhor. Eu virei chefe de reportagem e continuei cobrindo o Fluminense. E a seleção brasileira. 2011 era um ano que eu estava muito bem. Estava com 33 anos, muito bem casado, com uma filha pequena. Uma condição boa para o mercado, meu mercado na época. Prestigiado, a Rádio Globo ainda muito forte, muito punjante. Foi quando eu fiquei doente. E aí eu queria que você entrasse um pouco nessa questão da tua doença, que eu me lembro assim de coisas marcantes ali no dia que você voltou, né? Que eu tava escutando o rádio, tava todo mundo ali, enfim, torcendo por você. E tu entrou, acho que era 5 e pouco, 6 horas da tarde, eu tava voltando, tava até de carro. E foi muito emocionante ali, né? De toda aquela história. 5 de junho de 2012. E você foi. Queria que você contasse ali quanto tempo. Você entrou para fazer uma cirurgia. Não. Eu entrei, eu me internei com uma pneumonia. Eu vinha passando mal já há alguns dias. Tava de férias. Depois de. 2012, né, meu? 11. Para 2. Depois de 9 meses intensos. E ali naquela época, 2011, eu via muito você na Copa do Brasil, que eu fui com a minha filha que tava que é a Isabela, que tava na barriga, que a gente até falava ali, ela vai ser vascaína, e eu já era fanática. Você nasceu fanática. Ela é. E aí eu vi, a gente falava e logo depois aconteceu isso tudo, foi... O que eu fiz? Eu passei 9 meses muito intensos na minha vida. Fazendo Fluminense, Seleção Brasileira e sendo chefe de reportagem. Eu trabalhava na folga. Minha folga era quinta-feira, minha mulher tá aqui, que não deixa mentir. Eu ficava pelo computador, mandando escala. Ela, você não tá de folga? Mais ou menos. Não tinha folga. E eu era muito invejado. Eu nunca fui nada demais, como você mesmo já me brincou comigo. Eu não sou bonito, não sou rico. Não, mas na televisão tu fica bonitinho. Fico razoável? Obrigado. Tu bota um gelzinho, não, você me chama. Já fiz, mas... Que ajuda. Não uso. Ela me ajuda, mas não boto gel, não. Já botei. Eu vi na televisão. Na Fox tinha. Na Fox tinha um spray. Aí, o que acontece? Eu era um cara bem posicionado pro meu mercado, bem posicionado socialmente, com uma vida bacana e que muita gente invejava.
Uma coisa, Bruno, que existe na profissão, na minha profissão, mais do que nas outras, é que a visibilidade gera uma percepção fictícia de universo no interlocutor. As pessoas acham que você tem algo que no fundo você não tem, é só uma profissão como outra qualquer. Dia a dia, né? E aí eu estava frágil imunologicamente, espiritualmente, emocionalmente, eu não sabia. E eu sou assintomático, eu custo a sentir as coisas. Eu quase nunca tenho febre, quase nunca vomito. Eu sou um cara que eu tenho coisas e não sinto. Eu estava tossindo, e até apresentei os 15 anos de uma filha da prima da Michelle, a Isabela. Apresentei a festa, foi no sábado, mas eu tossindo. E aí na terça-feira, dia 11 de outubro, eu piorei, mas eu não quis ir no médico. E ela insistindo comigo para ir no médico. No dia 12, não teve jeito. Ela verificou a minha pressão, ela viu que a minha pressão estava muito ruim, mas ela não falou nada, ela só disse, vamos agora no médico. E eu fui para a Casa de Saúde Bom Sucesso, que não existe mais. Eu ia morrer onde eu nasci. Caso raríssimo, né? De alguém que morre onde nasce. Cheguei lá, a médica era plantão, feriado 12 de outubro. A médica foi muito má vontade, verificou a minha pressão, estava 7/0. Estava morrendo em pé. Aí ela me internou rapidamente, e aí eu tive uma série de complicações. Eu fui piorando, a estrutura da escola da Casa de Saúde era muito ruim. O médico, em contato com a minha mulher, disse para ela que... Aconselhou ela, você é muito nova, vai buscar até refazer tua vida. Desenganou ela. Ela pegou o telefone, entrou em contato com o Heraldo, com o Gilmar. O Heraldo Leite era o coordenador, o Heraldo era o gerente. E aí, Rafael tá morrendo, eu faço alguma coisa e tal, ajudem. E aí o Gilmar entrou em contato com o Michel Simoni, que era o diretor médico do Fluminense. E aí o Michel Simoni, que é um cara que tem um network absurdo, saiu do Leblon, onde era o consultório dele, passou no Samaritano, falou com o diretor do hospital, pediu a melhor ambulância e um intensivista. E aí pegou a ambulância com o Luiz Fernando Simvolides, que era o intensivista, dentro dela. E aí foi no Bom Sucesso me ver. E lá o Luiz Fernando disse para a Michelle, olha, aqui ele não tem 6 horas de vida. Você autoriza a remoção para o Copador? Sendo que ele pode morrer no caminho. E ela autorizou. E aí, só de entrar na ambulância do Samaritano, eu já comecei a saturar melhor do que eu saturava na Casa de Saúde. E aí, quando eu cheguei no Copador, muitos amigos já na porta, que a notícia se espalhou. Uhum. E aí foi aquela comoção muito grande e tal. E eu fiquei muito ruim, quase 3 meses em coma. Eu acordo do coma só dia 27 de dezembro e eu só começo a lembrar das coisas a partir do dia 8 de janeiro. E ao longo desses 8 meses, foram 3 paradas cardíacas, 3 isquemias, nenhuma com sequela. Isso é um milagre, né? Embolia pulmonar, hemorragia digestiva, hepatite medicamentosa, trombose, falência múltipla de órgãos. Tudo isso aconteceu comigo. As pessoas morrem de uma dessas intercorrências. Eu tive 12, 13 e não morri. Também não me explica, pergunta por quê, porque eu não sei. Algum propósito Deus tem para mim. Isso eu tenho certeza. Óbvio. E eu procuro ser uma boa pessoa. Óbvio que eu tenho defeitos, eu erro. E isso é uma questão importante na minha vida. Depois da comoção que eu causei, que a minha história causou no meio, culminando com esse dia que eu entrei no ar ao vivo, e uma semana depois eu tive alta, saí do Copador no dia 12 de junho, foram exatos 8 meses. Internei 12 de outubro e saí 12 de junho. Depois disso, as pessoas passaram a ter expectativas sobre mim com uma lupa diferente da média dos relacionamentos pessoais. Em outras palavras, eu passei a despertar nelas a possibilidade de ser um cara infalível. As minhas falhas eram invariavelmente associadas aos sentimentos externados, emanados enquanto eu estive doente. Exemplo, fazer uma coisa lá como chefe de reportagem que não agradava um ao outro, torci tanto para ele não morrer, olha o que ele fez comigo. Entendi. Eu passei a não ter mais o direito de errar. E de trazer essa gratidão fora o profissionalismo. Tem amigos meus que até hoje me cobram veladamente, porque ninguém faz isso explicitamente, o fato de eu ter algumas relações no mercado, no meio, com algumas pessoas de maior destaque, porque foram pessoas que
foram muito importantes para evitar a minha morte. E a pessoa não consegue entender. Cara, o cara ajudou para eu não morrer. Sim. Como é que eu não vou ser próximo desse cara, grato a esse cara? Gratidão é uma coisa que eu carrego como juízo de valor para a vida. Eu entendo muitas mazelas humanas, a ingratidão eu não consigo entender. Também não. E assim, para mim é muito difícil isso. Neste sentido, eu sofro até hoje. Eu tenho rescaldos de relacionamentos pessoais que se modificaram, alguns drasticamente, outros subliminarmente, outros brandamente, mas se modificaram nesses últimos 13, 14 anos, porque as pessoas começaram a esperar de mim coisas que eu não podia dar, porque eu erro, ou porque eu não sei para fazer o que elas querem. Uma pressão muito grande, né, de homem. Muito grande. Bruno, digo para você com muita segurança, e a Michelle sabe disso, eu tive algumas crises de choro em casa. Hoje não tem mais. Mas logo depois que eu saí, que voltei a trabalhar, e aí voltei a decepcionar algumas pessoas, porque a gente decepciona pessoas. A gente continua. Quase sempre involuntariamente. A vida continua. Eu ficava tão triste com aquilo me mexia tanto comigo que eu chorava. Eu não conseguia entender, a pessoa não entender a minha intenção. E uma coisa que os seres humanos têm, isso é uma coisa média, óbvio que nem todos são iguais. As pessoas primeiro falam para alguém e depois falam para você quando falam. Quase sempre você sabe que uma pessoa está chateada com você por alguém para quem ela falou que estava chateada com você. Verdade. Porque ela não veio falar com você diretamente. E aí você cria uma teia, cria uma rede. Isso me fez muito mal durante muito tempo. Hoje não faz mais. A doença me fez seletivo. Antes da doença eu era que nem o Roberto Carlos. Queria ter 1 milhão de amigos. Hoje, se eu tiver 10 e forem de verdade, estou feliz. Eu aprendi que você não precisa de muita gente. Você precisa de gente. As melhores pessoas para você. Então, assim... E aí foi um recomeço, um retomar. 4 anos de fisioterapia para voltar a andar bem, plenamente. Até hoje eu não ando 100%, mas ando. Sou operante, sou funcional, tenho autonomia, graças a Deus. Tivemos uma outra filha, né? Que a Maria Fernanda é depois da doença. Maria Luísa é antes, Maria Fernanda depois. Os filhos que vêm depois de uma tempestade, eles são especiais. Não, Maria Fernanda é muito especial na nossa vida. Ela é um presente de Deus pra gente. E assim, a vida seguiu. A vida seguiu. Mas eu falo da minha doença com muita tranquilidade, com orgulho, com satisfação, com gratidão a Deus por ter me dado essa segunda chance, aos médicos, às pessoas que pediram por mim, aos amigos, parentes, ouvintes da época da Rádio Globo, muitos, milhares, que pediam muito por mim. E assim, eu acho que foi uma grande provação que eu acho que eu consegui bem. Agora, qual é a minha missão? Talvez eu só saiba quando eu deixar essa vida. Assim, quando a gente passa por algo muito ruim na nossa vida, gera frustração às vezes, gera, enfim, decepção. E esses sentimentos são muito ruins, assim, em alguns momentos. Mas eu acho que também você começa a priorizar a vida de uma outra maneira. Você não acha, não? Sim. Que então você começa a entender o que faz sentido. Às vezes assim, porque você tá com alguns problemas, enfim, às vezes financeiros e tal. Você fala, cara, eu já quase morri, então isso aqui dá jeito. Então assim, eu acho que quando a gente passa por algo... Eu nunca passei por uma situação de saúde, graças a Deus. Uma vez eu fui na igreja. Isso é engraçado. Você, inclusive, fez a primeira comunhão com o Padre Geraldo. Foi. Que faleceu há pouco tempo. E com quem eu não tinha uma boa relação. E você sabe disso. Sim. E ele fez a missa de ação de graças quando eu voltei, em 2013. Meu pai marcou a missa lá na... Eu sou meio bronca assim, mas... A questão minha com ele foi de um trauma de infância, né? Que uma beata me chamou de morto-vivo na frente dele porque eu não quis fazer a primeira comunhão. E o motivo pelo qual eu não fiz a primeira comunhão foi, todo mundo sabia, uma avó católica e uma avó evangélica. Eu não queria desagradar nenhuma das duas. E eu disse isso, eu tinha 9 anos quando eu falei isso pro Geraldo e para aquela senhora. E a senhora vira para mim e fala assim, tadinho, Geraldo, é um morto-vivo. E eu voltei para casa chorando. Uma pessoa não pode dizer isso para uma criança de 9 anos. Só porque eu não quis fazer a primeira comunhão que ele estava oferecendo lá. É bizarro. Mas assim, quando você passou por isso tudo e tal, a gente ali na rua, né? E algumas vezes que eu te falei assim, eu acho que
que é muito... Você também pode ser uma inspiração para algo, cara. Se ele passou por aquilo, se as coisas aconteceram, cara, o que eu tô passando aqui eu consigo suportar. Então, eu acho que quando a gente passa por algo muito, muito difícil, a gente traz esse testemunho. Uma vez na igreja, o cara falou assim: você que tá com problema disso, daquilo, cara, só não tava com saúde. Falei, opa, vou quantas vezes na fila aqui. Mas assim, aí eu falei, pô, ainda bem que eu não tenho de saúde, né? Sim, a gente sem saúde, a gente não faz assim, nada. Eu fui no médico, o médico falou assim, cara, eu não acredito, você não era o Miguel Falabella que falava saúde, paz, o resto a gente corre atrás? Ou era o Piau, não lembro. Um dos dois falava isso. E é isso, saúde você não precisa, você tem que ter. E você teve o pior, enfim, e você acha que você consegue priorizar outras coisas, né? Sim. A vida foi, por exemplo, eu sempre fui muito ansioso, você sabe disso. Sempre fui muito agitado, sempre gostei de viver intensamente, mas isso piorou 3.000 vezes. Eu hoje não quero perder um segundo da minha vida. Porque eu não sei se a minha vida vai acabar daqui a um segundo. Sim. E ninguém sabe. Ninguém sabe. Então eu não perco evento social. Quando eu falto, alguma vez eu faltei churrasco dos amigos de infância, eu acho que foi a todos, acho que eu faltei um. Eu dou um jeito de manobra a escala, fica um pouco tempo. Você nunca sabe qual é o último. Porque você foi pego tão bruscamente, você nunca sabe qual é o teu último momento. Então, assim, eu vou sempre fazer aquilo como sendo as viagens que a gente faz, e felizmente a gente tem feito muitas, eu e minha família. Cara, aquela viagem pra mim é como se fosse a última. Torcendo pra que não seja. Assim, ó, vou viajar, eu tô off. Escrevi no meu WhatsApp, adiantou alguma coisa? Não, porque eu acostumei as pessoas comigo on sempre. Recebi mensagem tipo, sei que você tá off, mas eu vou mandar mensagem mesmo assim. Responde quando você puder, até parece que ela vai esperar. Então assim, mas tá bom, eu entendo a ansiedade alheia também, porque eu sou ansioso. Mas, acima de tudo, valorizar cada momento da vida. Porque resenha tem muitas, mas aquela resenha é aquela. A outra é a outra. É outro momento. É um outro momento. Eu voltei a jogar futebol de botão, depois de muito tempo. Eu era federado até 2008, no outro momento do futebol de mesa do Rio de Janeiro, ainda em pavimentação da modalidade dadinho. Botão tu joga bem, cara. Pra caramba. É a segunda vez que você fala isso. Já joguei melhor. Já joguei melhor. Eu voltei a jogar botão depois de muito tempo, federado em 2018. Jogo todos os campeonatos nacionais, gasto do meu bolso. Minha mulher sabe disso, minha família sabe disso, me apoia, porque eu gosto. Me organizo, tiro uma passagem em milhas, parcelo o hotel no cartão de crédito, faço o diabo, mas desde 2018 eu fui a todas as Copas do Brasil e a todos os brasileiros. Sempre. Por quê? Porque eu gosto. E porque pode ser o último. Eu não sei se eu vou jogar o próximo. E eu gosto de jogar. Eu hoje não sou o jogador que eu fui um dia. Até ganhei ano passado a prata, a segunda divisão lá na Copa do Brasil em Recife. Eu fiquei muito feliz de ter ganho aquele campeonato. É um déjà vu importante para quem já foi um cara de ponta como eu fui. Mas eu gosto de jogar. Se eu gosto de jogar, eu vou jogar. É o meu hobby, é meu esporte, E eu me entrego, me dedico. Eu sou, no botão, além de jogador, eu sou o diretor-geral do River, eu represento o departamento perante o clube e perante os nossos atletas federados e filiados. Eu sou o diretor da federação, eu pertenço à diretoria de Dadinho, que é uma vice-presidência, que o Renato Oliveira é o vice-presidente, eu sou diretor dele, porque eu sou diretor da categoria Retrô, que é botão pequeno. Eu tenho uma liga de botão pequeno lá em Bom Sucesso, que é a BR, a Associação de Botão do Redondo, que a gente joga todo mês, um campeonato por mês, um sábado. É minha a liga. Nisso. Então, assim, eu tenho uma vida no futebol de mesa gigante. Falar nisso assim. E tudo por filantropia. A gente já tá aí pro final, mas isso aí eu tenho que falar. Quando a gente jogava lá, a gente só jogava bola e botão, né? Bola de gude de vez em quando. Muito diferente. E taco, assim. Taco era legal. E vôleis mais... Até que o dia que o Melequinha me deu uma porrada com taco... E vôlei eram os mais adultos ali que às vezes jogava na minha geração. Na época do vôlei da tua rua era mais o Fausto com o Campeão, com Pitu, aquela galera. Mas assim, botão, eu sempre tinha uns botões maneiros que chegava lá na hora de trocar. Vocês me enganavam lá, trocava 2 por 1. Aí esse cara aqui é muito ruim, eu falei, sei lá. Olha, o melhor jogador de botão da história de Bom Sucesso, o melhor, foi o falecido Alessandro. O Alessandro foi o melhor. Tecnicamente não teve ninguém melhor do que ele. Mas o maior de Bom Sucesso sou eu. E por que eu digo isso sem medo de ser
confundido botão, com um cara desprovido de modéstia. É porque o que eu construí no Botão em Bom Sucesso, ninguém vai construir. Desde 92, quando o primeiro campeonato de troféu fui eu que organizei e ganhei na casa do Emerson. Você organizava futebol de também, ruas ali. Também. Era o técnico dos times da rua. O Interruas, né? Interruas. Era sensacional o Interruas, né? Na porrada ali tudo. O time da Clemenceau era bom. Pra caramba. Mas assim, saudoso Flaviano, Nando, Otávio, o time era bom. O time Nado, que Deus o tenha também. E a gente tinha um reforço. Quem? Era o Jorginho sem coração. Mas era horroroso, né? Mas pô, ninguém passava. Só era encrenqueiro, batia, tinha um Montreal 48 que ninguém passava por ele. Mas assim, importante, mas na época você sabe o que eu fiz ali? O que eu construí ali? Eu transformei o futebol de botão em Bom Sucesso em uma prática ampla. Todo mundo jogava, bem ou mal. E isso muito em função de mim. E aí tinha a Taça Romérito, que existe até hoje. A Copa Romérito tem todo ano tem. Desde 92. Eu criei criei o ranking da oficina, agora eu voltei com a BR. Então, assim, ninguém fez mais pelo futebol de mesa e Bom Sucesso e ninguém ganhou mais títulos pelo futebol de mesa e Bom Sucesso do que eu. Esse mérito eu tenho. Mas o melhor jogador foi o Alessandro. Jogando com a paleta na mão, o Alessandro foi melhor. Tá, a gente tá indo pra reta final de 550 perguntas aqui, o papo tá bom. Mas assim, eu queria fazer uns 3 e 1 aqui. Qual foi a tua maior decepção de ídolo, que quando você era ídolo? E se você não quiser citar nome, ok. E qual é que você te surpreendeu positivamente? Falou assim, cara, eu achava esse cara meio assim e tal. Por exemplo, falo que o Edmundo é um cara que tem uma periódico, assim, uma situação, mas ele trata as pessoas bem, eu não sei. O Edmundo é um cara que tem oscilações de humor. Mas é um cara de um coração enorme. Então. Enorme. Falam isso. Eu dou muito bem com ele. Inclusive, quando o Dinamite morreu, ele me segurou com ele ali 1 hora e pouco ali no velório. Fiquei do lado dele um tempão. Gosto muito do Edmundo. E ele gosta muito de mim também. Qual foi assim o que... Vamos lá. O que me surpreendeu foi o Renato Gaúcho. Eu olhava o Renato Gaúcho, tinha uma visão péssima dele. Achava ele um cara arrogante, prepotente, marrento, porque eu via como um adversário. Nunca jogou no Vasco, né? Eu era torcedor aqui nos anos 90, quando era o auge daquela falácia dele, Romário, Túlio, Edmundo, muita gente que levava o torcedor pro estádio, né? Acirrava a rivalidade. Então eu tinha uma péssima impressão dele. Quando eu conheci o Renato, é um irmão de vida. Adoro o Renato. Cara leal, verdadeiro, coração enorme. Por isso que é o sucesso dele no futebol, Um baita de um técnico, conhece muito de bola, um baita de ser humano, ajuda muita gente discretamente, sem ninguém saber. Conheço muita coisa da vida do Renato que as pessoas não conhecem. Foi com a minha cara. Assim, é um amigo hoje que eu tenho, de conversar pelo WhatsApp. Eu tenho uma relação ótima com o Renato. Fiz essa entrevista com ele há pouco tempo, exclusiva, que repercutiu bastante. Quando ele falou sobre que ele aceitaria para a seleção brasileira, tudo mais, enfim. Então, assim, eu tenho o maior carinho por ele. Esse cara me surpreendeu muito positivamente. Tinha uma outra imagem dele, até ficar amigo dele. E assim... O negativo é se você não quiser. Não tem nenhum problema. Da profissão de jornalista, tem vários, mas esses eu não vou dizer porque estão vivos e eu não quero ter que causar depois desconforto e, enfim, bobagem. Mas tem gente que me decepcionou, gente que eu admirava e que me decepcionou profundamente. E do futebol, que eu tinha uma imagem e depois que eu comecei a conviver, de alguma forma, eu fiquei com uma... Olha só, decepção não significa que o cara é ruim. Não, relações humanas são singulares. Só decepção assim de que você, cara, criou uma expectativa e não... A maior decepção minha no futebol foi o Bebeto de Freitas, presidente do Botafogo, já falecido. Esse foi uma decepção. Porque foi o único cara que teve a audácia de dizer que eu não valia nada porque eu dei uma informação verdadeira. Aí é complicado. Coloquei uma entrevista dele, ele no ar, falando que rebaixamento não era desgraça. Ele disse isso pra mim, gravando isso comigo depois do jogo Botafogo São Paulo, lá no Morumbi. E tem uma parada com o Caio também, não foi uma confusão dessa? Teve. Aí eu botei no ar e ele me ligou, me cobrando. Eu falei, você falou isso. Eu não falei, você falou. Eu não falei. Aí eu botei ele pra ouvir ele mesmo. E ele dizia, não, rebaixamento não pode ser desgraça. Rebaixamento não é desgraça. Rebaixamento é uma situação. Eu falei, tá vendo? Agora eu sei o caráter que você não tem. Quando ele falou isso pra mim, era dia da Associação Solene dos 60 anos da Rádio Globo, na Câmara dos Vereadores.
E eu gritava na porta da sessão, a ponto do Heraldo Leite e do Marco Aurélio, que era o gerente, coordenador e gerente na época, me chamarem assim, fala baixo. Eu discuti com o Bebeto que nem briga de bar. Assim. E quando meses atrás, eu tinha dado em exclusividade a contratação do Luizão pelo Botafogo, ele me chamou de mentiroso. Como é que eu vou contratar o Luizão? Eu não tenho dinheiro para poder pagar salário, você é um mentiroso. Eu falei, tá bom, o senhor tá negando. 2 dias depois, o Luizão assinou o contrato. Aí eu fui nele, eu sou mentiroso, presidente? Ou o senhor quer me dizer que eu que dei a ideia para o senhor trazer o Luizão? Então, assim, a pessoa que mais me decepcionou, porque eu via o treinador de vôlei, eu via o emblema do esporte, que era o Beto de Freitas, e admirava ele. Eu olhava para ele e dizia assim, pô, esse cara inteligente, dedicado, um cara ele sempre transmitiu a ideia de ser um cara vivo, né? Um cara que respirava o esporte, eu me identificava com ele. A primeira vez que eu ouvi foi num evento que eu fui cobrir para a Rádio Brasil em 2000, evento de vôlei ainda, lá no Copacabana Palace. Pô, ele veio, conversou com a gente, me deu um abraço, eu tinha um carinho por ele. Quando ele foi eleito o presidente do Botafogo em 2003, sucedendo ao Mauro Ney, 2002. Eu cobri o Botafogo em 2004. Cara, eu fui lá cobrir ela, sempre brincando comigo, me zoando igual de Vasco. Mas a convivência profissional foi péssima e eu descobri características medonhas dele. Então, assim, ele foi a minha maior decepção no futebol. Eu te perguntar dos 4 grandes clubes do Rio, mas você vai falar do Vasco, então... Não. Cara, eu queria falar uma parada de verdade. Seleção brasileira. Sim. Que na nossa época era aquela questão de seleção brasileira. A gente vê aqueles jogadores na seleção brasileira. Qual a sua opinião sobre hoje a seleção brasileira? Por que ela não perdeu a identidade com o Brasil? É porque o jogador joga na Europa? Também. É alguma coisa da administração? Também. Então... Na verdade, não existe uma causa só. A minha leitura sobre a seleção brasileira é o distanciamento. É o distanciamento físico, o distanciamento emocional, é o distanciamento cronológico. O calendário hoje atrapalha, o calendário torna a seleção rival dos clubes. O Pedro se machucou treinando pela seleção. O que tem de flamenguista torcendo contra a seleção é um absurdo. E não dá para você tirar esse sentimento do torcedor. Ele é legítimo, né? Porque foi treinando pela seleção que o Flamengo perdeu o seu principal atacante, né? Então, assim, nós somos uma geração, você e eu, que a gente gostava de ver os nossos jogadores do nosso time na seleção, era figurinha carimbada no álbum, né? A gente gostava daquilo, era legal. A seleção virou rival dos clubes, né? E essa perda de identidade, porque tem pouca gente no Brasil que joga na seleção. A maioria tá no exterior. Então acho que é uma série de fatores, né? Mas isso não é só no Brasil. O futebol todo é global. A Argentina ganha a Copa do Mundo do Catar com uma seleção global. Também ganham demais, não depende da seleção. A seleção já foi uma vitrine maior para você ganhar dinheiro no futebol. Às vezes até o jogador fala, pô, vou lá pro Brasil. É um mercado desenfreado. A Argentina ganhou a Copa do Mundo. Ganha 3 milhões por mês, 5 lá. Que jogador da seleção argentina campeão do mundo jogava na Argentina? Aquele Enzo Fernandes só, que já estava saindo para o Benfica. Então, assim, não era uma coisa, é uma seleção global. É uma seleção do mundo. E foi campeão pela Argentina. Mas a relação do povo argentino com a seleção é um sentimento pátrio mais sedimentado. O brasileiro não gosta de futebol. O brasileiro gosta de ganhar. E é muito ligado a clube. Mas ele gosta de ganhar. Se a seleção ganhar a Copa do Mundo, vai ser uma catarse. Mas enquanto a seleção não ganha a Copa do Mundo, todo mundo torce contra. Em 94, você estava comigo lá em Bom Sucesso. Você tinha 11 anos, eu tinha 16. Sim. A última imagem que eu tenho daquele dia é eu bêbado na porta da igreja cantando um hino deitado na bandeira. Cara, hoje em dia não pode falar que você bebe com 16 anos. Mas eu bebia. 16 anos. Porque, assim, era uma doideira, cara. Se a gente fizesse tudo... Mas você lembra do pré? Seleção horrorosa, não vai a canto nenhum, a imprensa fazia carga contra, a torcida não gostava, não tinha empolgação. Então, sempre vai ser assim, essa relação vai ser sempre muito turva. Por quê? O brasileiro gosta de ganhar. O brasileiro não gosta de competir, não gosta de construir, de edificar. No esporte, o brasileiro gosta de ganhar. É o que você falou, você não vai... Mas essa situação... Complexo de país subdesenvolvido, sim. De colônia de exploração, sim. Tu acha que esse... Vamos lá. O empresário, eu acho... A gente viveu antes da época da Lei Pelé. Então, tanto é que eu me lembro que o Eurico Miranda renovava ali, sacaneava, cara. Hoje em dia,
as coisas estão na mão do empresário. Então o empresário ser empresário de técnico para chamar já não é meio... Eu não tô falando que é errado, mas é imoral. Tem coisa que não é certo. Assim, você acha o conceito de moralidade é relativo para tudo na vida, né? Mas você acha que existe isso? O quê? De o cara chegar a ser convocado porque o existe tal... Existe. Eu não posso provar, não vou dar nomes, mas existe. Creio. Eu não acredito em muito pouca coisa no futebol. Sabe por que eu não acredito? Eu não acredito que você combine com o elenco inteiro a entrega de um resultado. Mas eu acredito... derrubar técnico, essas coisas. Acredito. Isso eu acredito. Mas você chegar para um elenco inteiro de 30 jogadores e dizer nós vamos perder o jogo de amanhã. Isso eu não acredito. Mas eu acredito que você chame 4 ou 5 e combine de perder. Eu tenho certeza que eu já cobri jogos em que os times entregaram. Então vou dizer quais são porque eu não tenho como provar. Mas o comportamento, o cenário, a atmosfera sugere isso. Pouquíssimas coisas que são faladas não existem no futebol. Essa é uma delas. Time inteiro entregar um jogo não existe. E acho que tem sim. Acho que o papel do empresário, ele virou um agente importante no mundo do futebol dos últimos 20 anos, com o fim da Lei Pelé. Ele mudou. Mas ainda assim, isso não pode servir como bengala para justificar a má administração de clube. Mas assim, eu me lembro do Vasco em 93, que o Ian bateu o pênalti, Maracanã lotado, foi campeão ali contra o Flamengo, 20 anos, subindo da Paz. Hoje em dia, o jogador, pela questão da pressão da Lei Pelé, porque com 19 pode sair, ou o cara sobe e estoura até 19 anos, e depois, teoricamente... Essa é uma realidade que você não muda mais. O extra sério não fica no Brasil. E aí tem a questão seguinte, antigamente tinha 30 que subiu, o clube tinha que se virar nesses 30. Sim. Emprestava pro time pequeno. Hoje em dia também assim, ao contrário, ó, se não deu certo, irmão, tchau, benção, vai embora. Eu não vou hoje em dia, o ativo de mercado é o jogador. Antes era o clube. Mas aí tu pega um moleque de 13 anos que já ganha 100 mil, 200 para não assinar. É isso, mas assim, o ativo de mercado é o jogador. Claro que por trás dele tem o staff, a família, o empresário e tal. Mas o jogador tem poder de barganha. O jogador de mercado joga onde quer. O que a Lei Pelé fez foi distanciar os polos. O medíocre depende muito do empresário para se manter em atividade. O craque, o ótimo, o bom, vão jogar onde quiserem. O razoável e o ruim morrem de fome. Por quê? Porque eles não têm o anteparo para eles. Mas quem tem a barganha é o produto, e o produto é o jogador. O clube não tem mais a barganha. Depois que o Vojvoda recusou 7 propostas de clubes grandes do Brasil, não que o Fortaleza não seja um clube grande, mas é uma grandeza mais regional, 7 propostas de clube do Brasil ao longo desse período todo que ele está no Fortaleza. Recusou 7 propostas, porque ele tem no Fortaleza o que ele quer, ou seja, bom salário, boa estrutura, e lá é maravilhoso, propósito de metodologia de trabalho, está tudo na mão dele. Para ele, o emblema, este espaço me atende. Isso serviu para que as pessoas refletissem um pouco mais. Nós somos de uma geração em que as pessoas dizem assim, o cara não pode recusar o Vasco para ficar no Fortaleza. Hoje ele deve recusar o Vasco para ficar no Fortaleza. Mudou, né? As coisas mudaram. E assim, a gente tem uma pegada um pouco de empreendedorismo hoje, assim, a gente está falando algumas coisas, mas assim, quando a gente está falando no cenário do futebol, só para a gente finalizando, a gente fala muito sobre depressão, sobre frustração, sobre medo. Então, assim, o que você tem alguma na sua vida, ou então você viu em alguém ali que poderia ser jogador, que a frustração, a perda de uma mãe, a perda de um ente familiar sepultou? Por exemplo, a gente fala do Thales ali, que tinha um talento que morreu lá. O Thales foi uma tragédia gigante. Enfim. Mas qual que você vivenciou? Tu fala assim, cara, esse moleque, cara, tinha tudo, mas passou por algo depressivo, de família. Eu não sei se encaixa na tua pergunta, mas o caso mais emblemático do futebol que eu acompanhei de perto foi o do Moraes. Moraes do Vasco? Moraes de família de classe média alta de Maceió. Moraes tinha muito talento, pegou seleção de base, era o craque da geração 8-4 do Vasco.
muita qualidade, mas foi um cara que sucumbiu diante do futebol. Ele não aguentou mais o futebol. A pressão, a cobrança, assim, As palavras são muito malditas. Né? A Simone Biles, por exemplo, né, a ginasta americana, ela se negou a participar de uma prova na Olimpíada porque ela estava com um estresse absurdo, elevadíssimo. Especula-se que tem a ver com a família, mas até hoje não se sabe ao certo qual foi a razão. Moraes eu acompanhei muito de perto, cobrindo o Vasco, cobrindo o Moraes. Ele cansou, ele não aguentou mais. Ele largou a carreira muito precocemente. Essa jovem deu uma prensa nele. Essa história de... Ele teve a família ameaçada, enfim. E ele foi, na época do rebaixamento de 2008, um dos caras que mais jogou. Jogou muito a reta final. Ele, Madison, o Vasco tinha... Mas ele saiu, não foi? Foi pro Corinthians. Então, ele saiu um pouco antes. Mas ele estava em alta performance. Ele foi convocado pelo Dunga quando o Dunga assumiu a seleção. Depois da Copa da Alemanha, o Moraes esteve na primeira lista do Dunga, foi convocado. Mas ele era um cara que ele não aguentou o quanto o futebol era... É o caso que, assim, não sei se frustração, mas ele chegou a ter depressão, sim. Isso eu tenho de fonte segura. Pessoas em comum, entre ele e eu. E o João Kennedy agora também, né? Assim, que ele... O João Kennedy é um caso social, né? Mais sério. De uma inconsequência grande, de muitas atitudes equivocadas. O futebol é muito desregulado nisso, né? A galera... Já foi mais, mas ainda é. Casos como o Jobson e Valdiran e você tantos vê outros. Isso tudo, vários talentos ali se perdendo, né? Isso tudo eu vi como jornalista, mas acompanhei de longe. O caso de impacto emocional foi o Moraes. Isso na sua vida, o que a decepção assim te levou para algo frustrante que te falou assim, cara, vou parar aqui, que quase fez você parar ou te paralisar? Teve algum caso assim? Eu já tive vários momentos de parar, mas quase todos eles foram momentos em que algo externo aconteceu. Alguém fez algo contra mim. Seja uma ação grande de rede social, seja uma questão interna de empresa. Várias vezes eu pensei, já disse uma vez, uma ou mais de uma vez, nosso grupo de amigos de infância, que eu sou muito grato ao futebol por tudo, mas se eu pudesse voltar no tempo, talvez eu fosse jornalista, mas não esportivo, porque algumas coisas que eu vivenciei por ser um jornalista esportivo, eu não gostaria de ter vivenciado. E vivenciei. Futebol é muito diferente por dentro. Eu te falo assim que esses momentos que todo mundo tem na vida, né? Eu nunca tive depressão, mas tive distimia, que é prima da depressão. Eu trabalhei 62 dias sem folgar na Copa do Mundo da Alemanha. Eu coordenei uma Copa do Mundo inteira, Rio, São Paulo e BH, equipes da Rádio Globo CBN. Mais de 50 pessoas debaixo do meu guarda-chuva. E eu era só um repórter. Eu não ganhei um centavo a mais para fazer isso. É que eu tinha uma característica de organização e liderança que meu gerente gostava. E ele foi para a Alemanha, os coordenadores, que eram o Heraldo e o Ângelo Ananias, foram para a Alemanha, e aí, toma, a Copa do Mundo aqui no Brasil é sua, tá? Coordena a equipe inteira. E foi muito ruim. Emocionalmente foi muito ruim. Chegava para trabalhar na rádio 9 da manhã e saía 10 da noite. O que essa mulher aqui sofreu com a minha ausência, e era todo santo dia. E aí, no dia que Portugal foi fazer o jogo contra a França, disputou o terceiro lugar da Copa, foi a minha primeira folga em 2 meses. E eu falei, não vou sair de casa, vou ver o jogo. E ela estava andando em casa, a gente não tinha ainda... Eu tinha poucos meses de casado. E eu comecei a chorar na hora do hino português. Lembrei da minha avó, que já tinha falecido. E comecei a chorar, e aí começou a vir tudo na cabeça. Passei 15 minutos chorando. A partir daquele dia, eu comecei a sentir mudança no meu humor, uma certa indiferença, e aí eu descobri que eu estava com distimia, que é o humor deprimido. E eu tratei com neurologista, com psicóloga, tomei remédio controlado, e 2 anos e meio depois eu estava curado. Mas esses impactos no dia a dia é complicado. E qual foi a sua... Só para a penúltima pergunta aqui, mas qual foi sua maior cobertura e seu maior momento na carreira? Eu já sei de um, mas... Não, a maior cobertura foi, já falei, a Copa da África de 2010. Você foi lá, né? Foi. 35 dias lá, viveria exatamente tudo que eu vivi da mesma forma, com a mesma intensidade. Quase que a gente ganhou, né? Foi que a gente chegou mais próxima. Não, acho que é a mesma coisa. O Brasil saiu nas quartas, como saiu em 2018 e em 22. Jogou melhor. O futebol que a seleção do Dunga mostrava era competitivo, né? Mas um jogo mudou a história toda. E o maior momento profissional meu que você conhece é o 10º gol do Romário. Ser um dos poucos repórteres presentes no gramado em São Januário, poder entrevistar o Romário logo depois que ele faz o gol, que o jogo para,
tem aquela invasão. Foi no Faustão, né? Invadiu o Faustão também. Ali foi um momento histórico da minha vida, assim. Ali foi uma coisa que eu mais me orgulho de ter participado como um momento único da carreira, assim, foi aquele gol. E você, vascaíno, estando ali, deve ter sido... Não, e por tudo, né? Por ser o Romário, eu já tinha um histórico de convivência com ele cobrindo, então, assim, foi muito importante. Como é o Romário dia a dia? Difícil. Quase sempre passava sem dar entrevista, não queria falar. Quando ele queria falar também, quando ele largava a bolsa na porta do vestiário, ele queria falar. Aí sempre rendia. Naquela época do Prince, do Bobo. Eu não estava no jogo, porque eu saí do jogo. Foi o Fluminense e Vasco na Rua Bariri, eu cobri o Fluminense. Foi isso, né? Foi nesse jogo, acho que foi. Não, assim, esse foi o jogo que ele se machucou. Época, assim, que os dois jogaram... Nesse jogo do Príncipe do Bobo eu não estava. Esse Príncipe do Popo acho que foi no Campeonato Carioca, eu acho. Foi, mas esse jogo eu não estava. Mas era bom, porque acabava o jogo... Pô, e o Mundial foi tão a briga nossa ali... jogaram muito, né, cara? A briga nossa ali no campo era pra quem chegava primeiro. Quem fazia mais gols? Não, a briga dos repórteres do campo. Ah, tá. Quem chegava primeiro... Porque era pique pra chegar primeiro no Romário. Aí ela fazia isso aí. Era muito engraçado, porque... Tá aqui o Romário. Aí você atropelava tudo pra botar o Romário. O Romário era mais importante que tudo. O Romário virou um mito, né? Quando ganha a Copa do Mundo de 94. Então, assim, era juízo de valor entrevistar o Romário primeiro. Tá, e assim, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, da SBF ali, do que você... A gente se conhece desde pequeno, né? Você viu um pouco a minha trajetória. Primeiro que você é um dos cases de sucesso da minha vida, né? Eu falo isso para as pessoas da sua geração, que eu ajudei a criar, como um tio, como irmão mais velho. Você é um dos caras mais bem-sucedidos profissionalmente. E assim, isso me dá muito orgulho. Porque a gente sempre viu em você um garoto muito inteligente, mas entre a inteligência e o sucesso você tem uma trajetória a ser percorrida. E às vezes há fatores externos que impedem que algo que seja algo projetado se materialize. Infelizmente, no seu caso, se materializou, né? Sei muito do seu trabalho, sei o quanto ele é um trabalho bem desenvolvido, o quanto que as pessoas confiam no que você desenvolve. E para mim é uma satisfação enorme estar aqui nesse momento falando sobre isso com você. De verdade, Rafael. Assim, eu passei por muita questão na infância ali, tenho amigos na infância, mas às vezes era muito difícil, enfim... Naquela época, se todo mundo fizesse o que faz hoje, seria a maioria preso ali, né? Tinha bullying, tinha um montão de coisa. O seu apelido, inclusive o seu, eu vou falar aqui, hein? O seu apelido, inclusive, era um apelido que hoje em dia ninguém mais pode ter. Que me magoou muito por um tempo. Sim, e por isso que pegou. E por isso que pegou, né? Mas depois, assim, e você foi um daqueles... Mas saiba que está salvo assim no meu telefone no WhatsApp, tá? Não é Bruno Fonseca, não. Mas você foi um cara, assim, que, como eu te falei, abriu as portas ali pra mim, tratava a gente igual, isso para mim foi muito importante naquele momento. E também tinha o Eduardo, que também era meu vizinho, que era muito gente boa. Figura Duda foi durante um tempo meu amigo, inclusive. O Paulo também era muito, muito próximo ali. O Pedro a gente brigava direto ali, mas também foi meu amigo ali. Então, assim, eu queria te agradecer, porque se eu superei algumas coisas, também nada demais, coisa de moleque também, mas a gente superou foi porque também a gente encontrou pessoas... A gente sempre passa por algo muito ruim na vida, mas também a gente, no meio do muito ruim, sempre tem algo muito bom, né? Então, eu acho que isso é em todas as áreas, em todas as situações. Bom, cara, a gente está chegando no final aí. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem, um recado. A gente podia falar, assim, só um caso aí de jogadores de futebol. Cara, assim, você tem uma relação muito próxima com o Zico, não tem? Tenho, por causa do futebol de verdade. O Zico, cara, essa gente boa assim mesmo. Ele é sensacional. Eu acho que o Zico e o Roberto superam. Eles transcendem a ideia do ídolo vinculativo, né? Só do cara. O Zico é um cara espetacular. Foram 2 anos com ele e com o Juninho Pernambucano, fazendo futebol de verdade na Rádio Globo. E assim, ele é... Falo com ele até hoje, é um cara muito querido. Laptop, né? Essa história é fantástica, porque a gente fazia as reuniões de pauta sempre no restaurante do hotel do lado da Rádio Globo, na Rua do Russell, na Glória. A gente marcava ali 7 horas, o programa começava às 8, para ajustes finais da pauta, pro roteiro do programa e tal. E aí, às vezes, apareciam muitas ideias e eu tinha que anotar. Ou escrever no WhatsApp. No WhatsApp não tinha. Acho que já tinha WhatsApp. Escrever no celular, né? Para poder jogar no roteiro. E eu uma vez falei assim, eu precisava de um laptop, cara, porque nessas horas já iria tudo pro laptop, facilitaria, era só formatar,
e jogar pro e-mail. Aí na segunda-feira seguinte, chega lá o Zico com um laptop. Toma. Falei, o que é isso, Galo? Ué, você não precisa de um laptop? Tô te dando um. Mas que isso? Que é isso o quê, cara? Tu tá precisando de um laptop? Tô te dando esse, pô. Como é que você me dá um laptop assim do nada? Ah, tu não quer não? Tu não dá pra alguém. Porque eu tô te dando. Tem até hoje guardado, inclusive. Não tô mais usando, mas tá guardado lá em casa. Ele é um cara muito... Ele é sensacional, generoso, sabe o tamanho que tem, o papel que exerce na sociedade. Um cara muito transcendente. Ele é fantástico. Então deixa a tua mensagem final. Dizer para as pessoas o seguinte, que o bom da vida são as histórias que a gente coleciona, né? As memórias que a gente constrói. E que se eu estou aqui hoje é porque nós temos uma história juntos, de mais de 30 anos. E se hoje você segue uma carreira, se você segue uma carreira, porque nós tivemos um dia um sonho e desse sonho a gente conseguiu materializar para uma realidade. E que independentemente do que cada um faça na vida, se fizer com afinco, com crença, com fé, com comprometimento, com dedicação, com entrega, com verdade, vai ser uma coisa boa. Bom, cara, muito obrigado aí pela presença. Sempre falta alguma coisa aqui, mas a gente já passou por tudo. Bom, cara, obrigado. Você é meu irmão. Que Deus te abençoe. Muito boa a sua história de vida, assim. Queria que... Você também sempre, meu irmão. A gente ainda tem muito assunto para falar, mas queria te honrar também, porque nesse projeto que eu fiz por um propósito que eu também passei por algo muito complicado ano passado, então eu quis colocar isso pra gente trazer essas histórias de que não existe super-herói, não existe aquele cara que é infalível, existe problema real, não existe aquele negócio de internet que tu é o cara fantástico, a vida vivida é muito diferente. A vida real é muito diferente. A vida que a gente vive é muito diferente da rede social, né, que a gente coloca lá. Então, muito obrigado. Bom, galera, muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Fique ligado. Um abraço.